Regis Antônio Coimbra. M. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 17 horas e 9 minutos, o dia 23 de dezembro de 2020. E aí, sempre que eu faço esse movimento aqui, a câmera pega a luz da televisão e me perde. Hoje vamos conhecer a tua biografia, né? E a título de trilha sonora eu vou começar com o início do Tuba Mirum do Mozart. Pronto? Sim. Tuba Mirum Spargenso. Aprovado. Tá aprovado, tá e aprovado. As trombetas soaram, agora é contigo. Sim, sim, não, tá aprovado, é apropriado. Quando nasceste, Aurélio Schomer? Em abril, não vou dar a data exata, em abril de 1967. Para não pegar os teus dados. Exatamente, isso aí é uma instrução básica de segurança. Quem não aprendeu, saiba que a data que você bota lá no Facebook, se você resolver botar... Qual é o nome da tua mãe? Também não pode dizer. Não diz o nome completo da mãe de jeito nenhum, senão você vai cair em golpe na internet. Os ladrões migraram para a internet, nem todos, né? Continuo a turma da... Os primeiros 3 dígitos do teu CPF. Não tem jeito. Bem, eu nasci em Caxias do Sul, no Hospital Pompeia, em abril de 1967. Tudo aí é verdadeiro, só não vou dar até exato. Nasci às 5h15 da manhã e logo tive uma gripe. E aí o que aconteceu? Essa gripe ou resfriado, sei lá, me deram penicilina, sem saber que eu era alérgico à penicilina. Então isso deu um choque anafilático. Eu passei meus primeiros 30 dias de vida no hospital. E segundo meu pai conta muito essa história, e me marcou muito, porque ele sempre contava essa história, e conta para todo mundo. Eu, no 30º dia lá, eu tive um desfalecimento, né? Quer dizer, chegou a um ponto, e aí ele me pegou nos braços e saiu correndo pelo corredor. Era frio, inverno, né? Já era maio quando aconteceu isso, chamando as enfermeiras, e aí tive que ser reacordado, né? E aí finalmente saí daí com recomendações, fiquei um tempo na estufa, todo inverno, o primeiro inverno na estufa, lá em Caxias do Sul, que era muito frio. Meus pais moravam perto quem conhece Caxias do Sul, quem for de Caxias do Sul, perto do quartel do Exército, né? Do 3º Batalhão de Engenharia Antiaérea, se não me engano. Já treinei lá, inclusive, quando eu fiz concurso para a Polícia Federal, eu cheguei a fazer concurso, cheguei a ser aprovado, e aí depois optei por outra carreira, que eu também não costumo revelar aqui exatamente qual é a carreira, para não misturar o canal. Mas é mais de escritório ele. O personagem Aurélio Schomer não pode se confundir com o servidor público M. Aurélio Schomer, né? Certo? Por uma questão, isso respeita essa separação, até por uma questão da função pública. Que é de carreira, não tem problema nenhum. Bom, é que esse teu nome é meio raro e meio fácil de te achar, Aurélio. Eu sei que né? Mas existe, você pode achar. Meu filho que é homônimo, né? O mais velho é homônimo. É claro que... Quem quiser achar... o meu primeiro filho, eu, como sou uma pessoa assim, bastante narcisista, eu botei o mesmo nome que eu, claro, me homenageando, né? E também homenageando meu pai, que era uma maneira de dizer para o meu pai que eu gostei do nome que ele me deu. Que ele deu inspirado no imperador Marco Aurélio, que ele não tinha lido muito, acho. Aurélio, tu revelou tudo já, né? Eu sei. É verdade. Agora já foi. Já era, né? Eu também, né? No fim tu queria uma dedução lógica, né? Né? Mas ninguém sabe se é com S, sem S, se é com O, com U. Ninguém sabe. O Marco, o imperador... Mas vamos te encontrar no portal da transparência. É verdade. Não tem jeito. Eu, como advogado, eu posso dizer que coisa séria. Bom, que ninguém nos estiver motivado para encontrar que ninguém nos veja. Dados, não é difícil. Que ninguém nos veja, ninguém nos ouça. O que já tem acontecido de hábito, né? Já tem sido a praxe normal. Então, nasci e tal, eu era o mais velho da família, né? Eu era o neto mais velho de Pedro Queis. Quem quiser olhar no meu Facebook, tem até a casa preservada lá do século XIX do Pedro Queis. Pedro Queis é muito interessante a história dele, porque ele pelo sobrenome dá para ver que ele é italiano, né?
era descendência italiana, era de uma família italiana, inclusive tem até o meu tataravô, existe uma linha, aliás, até o meu bisavô existe uma linha da chegada da Itália. Tá? Porque a imigração italiana é mais recente no Rio Grande do Sul do que a alemã, então já tem. E o meu pai é da linha Schomer, né, que é uma linha alemã, mas o meu avô Pedro Queires, ele foi morar, ele casou com uma pessoa de uma região alemã, ele foi morar numa espécie de fronteira que existe no Rio Grande do Sul, entre a região alemã e a região italiana. Que na época estava no mesmo município, o município de Montenegro. Hoje onde meu avô nasceu onde meu avô nasceu não, onde ele se casou e formou família e se estabeleceu, foi onde eu conheci ele, é o município de São Pedro da Serra, que fica exatamente na divisa, nessa fronteira com a região de fala italiana. São Pedro da Serra é de fala alemã. As pessoas lá, as mais antigas, têm como língua nativa o alemão, e do outro lado não chega a ter como uma língua nativa o vêneto, porque ela se perdeu um pouco. Quando eu falo vêneto é porque o dialeto vêneto é o que é falado no Rio Grande do Sul pela maioria dos imigrantes italianos, por eles virem da região do Vêneto. Então, que é a descendência do meu avô, Pedro Queires, também é do Vêneto lá. Não é de Veneza, mas é do interior lá, da região do Vêneto, que Veneza é a principal referência. Bom, então o meu avô tem essa história curiosa, né? E que então ele falava as 3 línguas, né? Ele falava português, falava o vêneto e falava o alemão. Eu não aprendi nada disso, né? Porque eu tinha uma coisa meio assim uma certa resistência, né, com a família, e não aprendi. Aí depois passados 3 anos eu tive a primeira irmã, e passados mais 3 eu tive outra irmã, que é quando eu já tenho lembranças, eu tenho memórias em torno de 6 anos, eu tenho uma memória muito vaga de antes dos 6 anos. Claro que eu reelaborei isso nos meus livros, mas eu não vou contar aqui quais dos meus romances eu reelaborei todas essas cenas. Essas cenas são descritas, só que na voz de outros personagens que têm uma história completamente diversa da minha. Foi uma maneira de recontar, mas nenhum livro também eu contei o que me acontece aos 6 anos, né? E eu fui vítima de um objeto né? Não gosto de falar vítima, de um estupro, né? E um estranho, né, que, você quer ver uns passarinhos aqui, eu com 6 anos já ia no mercado sozinho e tal, tinha essa autonomia, e aí aconteceu, né, e hoje eu penso assim, eu penso 2 coisas, olhando para trás, né, com muita serenidade isso. Se eu encontrasse o cara, eu matava ele, matava, assim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que até para preservar outros de ser agredidos, porque eu acho que esse tipo de... Quem estupra crianças não tem cura. Não acho que tenha cura possível. Não vejo essa possibilidade. É a minha visão, meu jeito de ser. Sou contra... Se ele estiver paraplégico. Sou contra a pena de morte dada pelo Estado, mas não sou contra a vingança privada num caso desses, tá? Ele não foi encontrado, a polícia tentou encontrar, meu pai deu queixa e tal. Mas, por outro lado, eu meio que... Mas na época foi muito traumático ou se tornou mais traumático? Não, foi muito traumático. Não, foi muito traumático. Fisicamente lesionado? Foi extremamente traumático. Extremamente traumático. Muito traumático. Mas hoje eu olho para trás e penso assim, poxa, eu sobrevivi. O cara não me matou. Porque é muito comum as pessoas, principalmente quando fazem em lugares ermos e tal, para não deixar testemunha, ele mata, né? Já vi muitos relatos de casos, me interessei por relatos de casos de outras pessoas em que há o terror, e aí sim eu me identifico muito, né? Poxa, o cara estuprou e matou a criança. Isso é uma coisa... Mas não era uma pessoa conhecida? Não, era um desconhecido. A gente sabe que o padrão acontece muito mais com... mas existe também com desconhecidos. São tarados, né? São pessoas, né, que realmente têm essa tara horrível, né? Essa coisa que não jamais vou naturalizar a pedofilia. Da minha parte, não. Nunca... Eu não consigo naturalizar isso como um comportamento minimamente aceitável, né? E não é uma forma, né? mesmo se houvesse concordância, alguma coisa assim, que não é o caso. É o caso grego, né? Passou por isso vai... A tia grega era... isso vai me deixar um pouco de marcas, né? Na infância, adolescência, o restante da infância, adolescência, e
início da juventude, em que eu me via como alguém muito triste, né? Eu tinha essa coisa depressiva, e isso vai ter um auge aos 21 anos, né? Que eu realmente pensei em suicídio, e aí é que eu começo também a primeira terapia, que eles chamavam terapia, mas ela era psicanálise, né? Era de linha freudiana, que era justamente para Mas não pula direto para a tua terapia, fala dos anos subsequentes aí, desde que tu te entende por Não, dirigente. eu sempre tive uma dificuldade de relacionamento com os colegas na escola, né? Eles sempre queriam me bater, é incrível, isso permanece até hoje. Se eu estou num grupo de homens, eu sou a pessoa que todo mundo quer bater, que todo mundo despreza, ou que tem raiva, ou que, sei lá. Eu num grupo principalmente masculino, né? Mas não só. é, eu sou aquela pessoa que, poxa, tá aí o Aurélio, quer dizer, aquele cara chato que ninguém suporta. E aí, na época da infância, eles queriam bater mesmo, né? Não tinha aquela coisa, eu te pego na saída. E aí eu sempre dava um jeito de correr e tal, eu sempre fugia, né? Não era o meu jeito, eu era muito mirrado, sempre fui muito magrinho, muito mirrado. Com 20 anos eu tinha 59 quilos e 1,80 m de altura. Então era bastante magricela. Não tinha, nunca tive uma estrutura muscular. Eu fui pegar músculo depois de 40 anos, que fui fazer a musculação como deveria ser feita. Eu tentei fazer antes, mas nunca, né? Hoje eu faço e tal. Tenho uma Mas massa. chegaste a servir no exército, não pegou um corpo lá? Não, veja bem, não foi no exército, foi na Marinha, mas já vou contar essa história. Hum. Então, o que Mas, acontece? de novo, a gente Vamos, está sempre pulando dos exatamente, 6 então para os 20. eu vou voltar para o 6, então na escola eu tinha uma dificuldade e passei também a partir de uma certa, aí na época chamava sétima série, oitava série, né? Não, da sexta série eu fui expulso da escola, né? Eu fui expulso da Por escola quê? porque eu quebrei os vidros é, eu quebrei os vidros do auditório da escola. Por quê? Porque quebrei, eu tava numa turma de amigos, achei legal quebrar os vidros da escola, era meio rebeldezinho. E fiz isso, né? Eu me dava muito com meu avô Pedro Kaiser, era porque eu era o primeiro neto. Sétima série já tem o quê? Uns 10, É, 9 anos? não, 8? mais, porque, 11, 12, mais, perto do 13? por aí, Já era 12 para puber? 13, e aí eu fui expulso 2 vezes da mesma escola, porque depois eu volto para essa escola no ensino médio, e aí por aí vai, já por questões políticas, por confrontar a diretora, numa assembleia, né, confrontei, e aí fui expulso por razões políticas, né? Mas na primeira eu fui expulso lá, e aí eu já era um péssimo estudante, é, Tá, passava mas assim. qual era a questão política, Aurélio? Não, isso aí é depois, você está querendo pular para a segunda Ah, não, é que expulsão. tu pulou. É, Tá, tu tá é, me confundindo. exatamente. Teu Então, relato houve a tá primeira, muito a primeira expulsão na sexta série, da sexta para a sétima, já estava no final da sexta série, foi uma expulsão causada por eu ter quebrado, foram 14 vidros que eu quebrei, 14 janelas que eu, 14. eu lembro porque ficou no relatório isso e tal, né? Tá, mas nesse período tu tinha amigos e tu foi se exibir para eles, então. Meu pai nunca me bateu, certo? Nunca bateu em mim. Mas nesse dia, quando eu cheguei em casa, ele realmente eu lembro que foi o dia mais severo dele comigo. Foi, eu acho que o único dia que ele não foi meu amigo, assim, no sentido de ser conivente, ser bem tranquilo comigo, né? E minha mãe nunca foi severa também. Minha mãe nunca. Foi e não foi, né? E sempre Como é que tinha. era com os outros irmãos? E sempre tinha minha tia também, que era irmã da minha mãe, que é a única irmã também, não precisa agora esconder, que ela chegava para minha mãe e disse, não, mas o Aurélio, que ela não falava Aurélio, falava o nome completo, Uhum. mas ele é uma pessoa superdotada, você não tem que ligar para esses aspectos da escola e tal, esses problemas, essas impertinências, né? E o fato é que bom, aí na sétima e oitava série eu passei meio porque eu fui estudar na escola que a minha mãe era professora. Né? Foi a única escola que me aceitou também, das escolas estaduais. Teu pai era o quê? Meu pai também era professor, mas meu pai ele vai ser exonerado do magistério porque ele. Bom, é aí uma longa história que eu teria que desviar para a história do meu pai. A história do meu pai. Primeiro conta uma versão simples da história. Do meu pai. Meu pai, então, ele era professor. Os dois eram. Eu nasci filhos de professores
do estado do Rio Grande do Sul, são seus colegas aí, né? Meus colegas. A minha mãe é professora de matemática da escola pública e meu pai ensinava biologia. Né? Professor de biologia, né? Meu pai tem 2 ou 3 faculdades, uma coisa dessa. Eu sei que ele estudou bastante. E ele foi seminarista também. E aí, por ter sido seminarista, ele se tornou irmão marista, né? Seminarista, irmão marista. Aí, no seminário de Viamão, no Rio Grande do Sul. E aí ele se tornou revoltado com a Igreja Católica, era um ateu, assim, praticante e tal. Daí ele descobre certas coisas. Ele começou a descoberta dele foi o controle. Ele fez um curso de controle mental com um tio avô meu, o Monsenhor Arlindo Mombach, que dava palestras nesse controle mental. E aí ele começou, ele se aperfeiçoou e dava cursos disso também. No começo escreveu um livro chamado Outro Poder, que foi um sucesso, vendeu mais de 20 mil exemplares. Meu pai vendeu mais livros do que eu como escritor até hoje. Né? Calma, tem tempo. Sim, então meu pai entrou nessa carreira e se deu muito bem, então ele pediu a exoneração do magistério. Né? Depois ele vai conhecer o Rajneesh, que hoje é chamado de Osho, né? E aí ele vira sannyasi, meu pai é sannyasi, e aí vai entrar por outra vertente, mas nesse momento ele já não estava mais casado com a minha mãe, ele se divorcia em 1981, e forma outra família, e aí, claro, eu sempre tive muito contato com ele, cheguei a morar com ele, morei uma parte com ele, parte com a minha mãe. Tem outros irmãos com ele? Meio-irmãos? Tenho 2 meio-irmãos, né? Além de ele tinha um enteado nessa outra família também, que também tinha essa convivência muito, muito grande. Enfim, sim, como já disse, eu tive minhas 2 irmãs, espaço de 3 em 3 anos, minha mãe teve primeiro eu, depois a Juliana, depois a Paula, né? A Paula hoje é muito minha amiga, né? A gente teve algumas briguinhas, mas a gente sempre se deu muito bem e tal. Meu companheiro. A Juliana também, tive uma ligação muito forte com ela, mas ela faleceu aos 27 anos de idade. Muito jovem. Não quero dar detalhes disso, acho que não cabe, entendeu? Acho que até uma questão que eu discuti com a minha família de não dar detalhes disso, eu acho justo. E que, claro, causas naturais? Sim, mas como é uma coisa muito traumática para mim até hoje, entendeu? Uma coisa que é difícil para mim falar disso e eu prefiro não é uma questão de família, né? Eu prefiro não falar disso, né? Claro que Tu não queria falar o teu nome, tu deu todas as dicas. eu sei, mas enfim, e ela tinha uma devoção muito grande por mim, enfim, era muito, claro, não quero entrar nesse detalhe, que é uma coisa que me toca muito, me emociona muito. Mas eu fui, então, isso sempre na escola pública, em Caxias do Sul, né? Meu pai era uma pessoa que, além de ateu, ele tinha um certo anti-americanismo, ele tinha uma simpatia com a esquerda, ele não gostava do regime militar. O que a família da minha mãe já era arena, né? O meu tio, o Renato Quez, que é muito meu amigo, inclusive hoje, gosto muito dele, ele foi eleito prefeito pela Arena, eleito prefeito na época de Salvador do Sul, que é onde ele mora até hoje, em 1976. Né? Então a família tinha esse lado e o meu pai era MDB e tal, mas um MDB assim muito anti-americano, tinha o Pedro Simon inspirava muito essa coisa, o Pedro Simon na época tinha muito anti-americanismo, né? Depois ele mudou, com o tempo ele amadureceu, passei até uma admiração pelo Pedro Simon, vou até ser um entusiasta, vou defender o governo dele quando ele se elege governador em 1976. Aguenta firme que vai mudar, e com a nossa união, o Rio Grande vai ser grande, vem aí o governo Pedro Simon. Aquela campanha foi de lavada em 1976, ele tinha perdido em 1982 por Jair Soares, aquela eleição que foi no voto a voto, ele perdeu, se esperava que ele ganhasse, mas não ganhou. Então, voltando para a questão da infância, então eu era assim muito revoltado. E aí surge a questão da política. A política surge em torno dos 14 por 15 anos.
é que eu começo a ter contato com pessoas da política, e esse contato começa no Grêmio Estudantil, quando eu volto para a escola Cristóvão de Mendonça. Cristóvão de Mendonça, para quem não sabe, na época era disparado a maior escola, enorme escola, vários quarteirões que a escola ocupava, a maior escola pública de Caxias do Sul. E aí eu começo a participar do Grêmio Estudantil, e o pessoal que estava no Grêmio Estudantil era ligado ao PT, ao nascente Partido dos Trabalhadores, né? Que o lema ainda naquela época era um lema que não ajudava muito eleitoralmente, mas era trabalhador, vota em trabalhador. Hoje ficaria um pouco ridículo o PT usar esse lema, mas na época cabia usar, mas não dava muito certo. Então minha primeira ligação foi com o PT, e aí eu vou logo... Peraí, agora eu me perdi um pouquinho. 86... Não, esse 86 eu já estou no MDB. Veja bem que eu já estou no PMDB em 86. Eu vou chegar lá. Então, isso foi em 81. Ano aí. Em 81. Ele é fundado em 80. 81, em 79 ele é fundado, final de 79. 79. Final de 79. E já em 80 ele já abriga aquelas correntes todas e tal, né? Mas vai ter Lula como referência, porque em 79, justamente com a prisão de Lula, naquele episódio das greves do ABC, que surge todo aquele movimento em torno do PT. E aí, em 1982, o PT tem um desempenho muito ruim, porque existe o regime ainda, era o regime do Figueiredo, e inventa o voto vinculado. Você só podia votar. Em 1982 foi uma eleição geral, de vereador a governador, não a presidente, que é presidente indireto, mas você só podia votar vinculado. Se você votasse no governador de um partido, você tinha que votar no vereador, e assim sucessivamente. O que o antigo PDS, né, que era a renomeação da Arena, fez isso porque ela tinha uma estrutura maior de vereadores no país inteiro, o que fazia com que elegesse mais deputados, senadores e tudo mais. E aí o PT, era muito difícil você compor uma chapa inteira, né, que conseguisse conquistar o eleitor. O cara acabava votando... Foca menos na história do partido. E vai na tua exatamente, história. mas é só para situar o ano de 1981 que... Então eu começo a participar, e aí você é expulso da escola novamente, né? Eu sou expulso da escola, acho que em 83, por aí. Por contestar a diretora. E aí vou estudar numa escola... Não. Agora tu conta o detalhe. O que tu contestou a diretora? Foi a diretora chamou no começo do ano para dizer quais eram as normas da escola, né? E aí, num dos auditórios, um auditório menor, não era um auditório maior, a gente concentrava os alunos, acho que eram grupos de 400 alunos de cada vez, tá? E aí, quando chegou a nossa vez, eu comecei a contestar. Disse, não, essa regra do regimento aqui está errada, isso aqui é um absurdo, essa escola é muito repressiva e tal. Eu era proibido proibir, meu lema era esse, entendeu? E era muito de esquerda, eu era um esquerdista meio radical. Não cheguei, tu teria te expulsado, eu não cheguei a pegar as correntes do PT, mas eu seria libelu tranquilamente, né? Me bate, me chuta, me chama de que sou liberdade e luta, né? Não, o que eu quero dizer é que hoje tu estaria no lugar da diretora e tu te expulsaria, talvez. Exato, provavelmente. Agora sim. Eu acho que eu não expulsaria alguém por isso, mas de qualquer maneira... até mais bom sim aqui. Eu preferia contestar, né? Eu preferia dar um bom discurso contrário, que seria mais fácil. Eu não era um bom argumentador aos 14 anos de idade, né? E aí eu vou para impulso. Eu vou para a escola técnica, né? A escola técnica era uma das escolas que me aceitou. Não, primeiro eu vou para a escola técnica. Depois eu saio da escola técnica. Isso aí já é ensino médio? Ensino médio. Ensino médio. Segundo grau, né? Nessa escola Cristóvão de Mendonça, eu já tinha ficado 2, 3 anos no primeiro ano, porque eu repetia, aí já não tinha mais jeito de repetência. Na escola técnica eu vou passar, porque os professores eram muito legais, o professor de história, inclusive, me deixava dar aula de história. Eu consegui dar 3 ou 4 aulas de história. Você rodava em quê? Em quase tudo, porque eu simplesmente não estudava para as provas, não fazia dever de casa, nada disso. Eu era completamente relapso como estudante, não conseguia prestar atenção na sala de aula. E você estudava por fora o que te interessava? Sim, por fora eu estudava. Eu lia muito, desde pequeno eu lia muito, né? Adorava aqueles Almanac Abril que na época tinha.
Primeiro tinha um almanaque mundial, que depois deixou de circular. Mas o almanaque abril, assim, é uma coisa que eu não perdia. Era uma coisa que eu lia de cabo a rabo, lia os detalhes de cada Uhum. país. Eu não perdia uma linha. O que tivesse. Meu pai comprou enciclopédia para mim e tal, porque sabia que eu gostava. Então eu tinha a enciclopédia Luz Brasileira de Cultura, da Verbo. Essa chegou cedo, lá em casa, 77, 78. E depois chegou a Barça. Eu acho que a Barça eu li todos os verbetes, ou perto disso. Ah, Não, ah, eu noto, Aurélio, que tu é muito focado nos detalhes das coisas, né? sim, Até eu brinquei esses dias com um amigo meu que fez um comentário num post a teu respeito, que ele disse, não, Aurélio é o homem do não é bem assim, aí entra em detalhes que no final das contas não mudam o essencial, então tudo mas bem. tu é focado nos detalhes. Coisa de literatura também tem isso, né? Eu acho que o fato de, como escritor, sou muito isso, né? Como escritor de ficção. Bom, Isso já é dessa época aí. sim, bom, não, escreveu, eu sempre tive. Não, não, não. É, Esse foco nos é, detalhes. eu sempre escrevia muito, desde pequeno também escrevia muito. Minha primeira psicóloga, né? Ela dizia que os meus escritos tinham valor literário, mas eu não A gente já levei. pulou para os 21. 21, 21, 20, 21. Bom. Mas Não, eu queria ver a tua tá, adolescência, né? tá, então, adolescência. Então, o que vai acontecer? Eu vou para a escola técnica, é, lá vou estudar um tempo e chega a passar do primeiro ano para o segundo. Disso eu não, jamais passarei. Naquela época, você tinha que aguardar os 21 anos para poder fazer o supletivo. O que era o Uhum. supletivo? O supletivo era mais ou menos esse Enem que serve como. Essa versão do Tem Enem um que outro serve como. nome agora, mas não me lembro agora. Exatamente, que serve como. Bom, se você passar, você terminou o ensino médio. Tá? Que na época chamava segundo grau. Tá? Então eu tive que esperar, acabei desistindo de tudo. Teve uma época que eu fingia ir para a escola, né? Minha mãe depois descobriu que eu saía toda noite, era de noite, fingia para ir para a escola. E aí eu até precisei de um. Eu precisei de uma vez. Aí eu comecei no movimento estudantil, na UCES, na União Caxiense de Estudantes. E quem estava dominando a UCES naquela época era o PCB, era o Partidão. E aí eu fiz os meus melhores amigos na política na época, que eu não me dava muito com o pessoal do PT, pessoalmente. A gente tinha umas musgazinhas, eu continuava aquele cara que era se tivesse uma turma de 7, 8 pessoas, eu era o patinho feio. Sempre fui e continuo sendo, né? Sendo aquele cara odiado, aquele cara que é detestado, aquele cara que, poxa, chegou o Aurélio, que merda, né? Certo? Isso continua assim. Eu sou um cara que, eu acho que é alguma coisa no meu fenótipo, né? Ou na minha voz, não sei, que espanta as pessoas, né? Deve Agora, ser mais a atitude, Aurélio. nas relações, assim, tipo, conversar com uma pessoa, uma só, né? Tranquilo, não tem problema nenhum, né? Ambientes femininos também, já me sinto bem mais à vontade, já não tenho essa rejeição. Né? Claro que é raro, né? Porque você não vai ficar no clube da Luluzinha, mas acontece às vezes e é muito interessante. Me sinto mais à vontade, né? Teve uma história, vou avançar bem no tempo, né? Tinha uma casa aqui de uma colega minha, uma amiga minha, que era uma casa de acolhimento de mulheres lésbicas, né? E era um lugar que eu ia bastante, batia papo com elas. Na época eu tinha lançado um dicionário de fetiches e Que tal. idade tu tinha nisso Isso aí? já é 40, perto dos 40 já. Né? Então, mas para você ver como eu sinto mais à vontade no ambiente assim, no ambiente masculino ou misto. E Mas tem a ver mais com a questão do trato do que propriamente de atração sexual. Tu não estava não, lá não, é questão de entre as trato. lésbicas Não, para não, arranjar não, não, namorado. lógico, não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente nada. Tá? Falamos, de amizade estava aquela coisa, não queria converter ninguém. Acho que eu não acredito nesse tipo de conversão. Mas, enfim, então eu tinha essa coisa de esquerda que eu trazia do meu pai, o ateísmo também muito forte, que tinha uma relação com a esquerda na época, né? O ateísmo era uma coisa. Voltamos para a tua adolescência? Exatamente, voltamos para a adolescência. Tá. Tá. E então eu vou ter essa expulsão, vou para a escola técnica, e aí eu começo a ter amigos, né? O PCB me deu muitos amigos, e amigos mais moderados, pessoas assim mais interessantes de convivência. Eu quase fui, se eu tivesse completado o chamado segundo grau, eu iria para Patrícia Lumumba. Eu tive amigos que Para o foram. quê? A Universidade Patrícia Lumumba, de amizade entre os povos, em Moscou.
Porque o PCB era o partido soviético, né? Eu gostei muito dessa parte, né? Sempre que era uma coisa meio conservadora, né? Eu ficava na sede do partido fazendo textos, né? Para elogiar o governo da Bulgária, para elogiar a chegada do poder do Yuri Andropov na época, né? Eu lembro que fiz um texto laudatório. Exatamente. Depois o Konstantin Chernenko, e cheguei a fazer o texto ainda elogiando o Gorbachev, mas era no início, não sabia que ele ia fazer aquela perestroika toda, aquela glasnost primeiro, a perestroika depois. E depois ia implodir a União Soviética por uma iniciativa dele, que deixou o Hobsbawm muito decepcionado, que acha que poderia não ter acontecido. Não creio que tenha sido iniciativa dele, né? Mas ele não previa os resultados. Exatamente. Ele acha, o Hobsbawm acha que houve ali uma série de circunstâncias que não precisavam ter acontecido. O regime duraria muito mais tempo se não tivesse acontecido aquela transparência e abertura. Não tivesse as consequências daquilo tudo. Bom, então voltando, eu me senti mais à vontade no PCB, um lugar que eu me senti mais aceito. Que ano estamos? Ou não? Que ano? Em torno de 1983, 1984. E tu estavas como? Que aí eu passava os dias na UCES, né, na União Caxiense de Estudantes. Secundaristas. Tá? Eu cheguei a participar de congresso em Osasco, aí já foi, o congresso em Osasco já foi quando o Quercia foi... Não, era o Montoro, o Franco Montoro, governador, e fez o congresso em Osasco, foi patrocinado pelo governo do estado de São Paulo, mas o Quercia já fazia parte, e o Quercia tinha essa ligação com a esquerda, né? Tinha uma amizade por causa do MR8, e aí a gente foi, isso marcou a minha vida, né? Porque a gente pegou um ônibus, né, da UCES, e alugou um ônibus, foi uma grande viagem, foi um grande momento, de descobertas e tudo, né? Isso em torno dos 14, 15 anos. 14, 15 anos. 14 anos, porque em 1986, quando eu tô com 19, né, que vai ser meu momento PMDB mesmo, né? Porque a partir de... Aí eu vou me afastar um pouco do PCB, eu fico no PCB até 85, até começo de 85, que é quando é fundado o partido mesmo, o partido passa a ter. E nessa época eu me tornei presidente do Grêmio Estudantil também, da Escola Estadual de Galópolis. Galópolis era era um bairro distrito de Caxias do Sul, totalmente italiano, né? Quase que 100% italiano. Quase 100%, bastante homogêneo, né? Italiano vêneto. Muito legal também, foi muito legal ser presidente do Grêmio, organizar atividades e tal. Isso arranjava mulher com isso? Eu já estava com 18 anos, né? Porque eu tinha, um pouco antes disso, isso mudou muita coisa na minha vida. Com 17 anos, eu tinha um amigo que era, inclusive, ele não era do PCB, porque eu fiz amizade também com o pessoal os socialistas do PDT. O PDT tinha um corrente socialista, né? Uhum. Eu também virei um pouco brisolista naquele tempo, né? Foi um curto período de brisolismo. Inclusive conheci o Brizola, conheci o Colares, enfim. O que achou dele pessoalmente? Não, assim, uma pessoa extremamente carismática. E na época, poxa, era assim, com aquela história dele, né? A história dele muito comovente. Ele tem uma história muito bonita, assim, romântica, né? Eu até vi recentemente o filme Legalidade. O filme é muito bem feito. Você fica, no final ele aparece. Coisa. Eu acho muito legal. Mas eu acreditava naquilo tudo, porque meu pai também era um fã de Brizola. Apesar de estar ligado mais ao MDB e tal, mas meu pai era muito fã do Brizola. Falava maravilhas, as brisoletas e tal. Você estava falando de um amigo, não sei se me perdi. Não, então um amigo que vai me influenciar, que é um amigo, ele era um cara que era dos socialistas do PDT. Essa amizade com os socialistas do PDT foi interessante. Eu cheguei a dormir no plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no plenário. Tem um carpete muito bom lá, e a gente estava com os assessores de um deputado que era o Pompeu de Matos, né, que hoje é federal, na época ele é estadual, aí os assessores dele, o pessoal até que se destacou depois na política, foi um candidato a ser deputado e tudo. E a gente passou uma noite dormindo no plenário da Assembleia. O tapete na época era vermelho, não sei se hoje continua vermelho, eu teria que perguntar. Então, e era muito bom aquele carpete.
Eu gostava muito dessa coisa da política, né? A política me interessava muito. Mas e aí criei um amigo que ele consertava televisores e coisas assim, eletrônicos, que tinha muito aquele ponto de solda com estanho, né? Que era muito aquelas coisas, circuitos integrados do Uhum. início, né? Circuitos integrados. E aí eu disse, eu tenho que pegar, porque eu era muito dispersivo, eu não conseguia terminar nada que eu começasse, enfim. Eu tinha trabalhado e largava, ficava um mês de emprego, saía. Naquela época se trabalhava desde os 14 anos, se assinava carteira desde os 14 anos, né? E não dava muito certo, não aguentava chefe e tal, patrão. Tentava trabalhar, né, para ajudar minha mãe, coisa toda, porque a minha irmã começou a trabalhar com 12, 13 anos, é, a Paula e tal, então era uma coisa muito nesse sentido. A família tinha muito esse sentido de trabalhar desde pequeno, trabalhar, estudar. É, mas não dava muito certo. Aí eu disse assim, poxa, eu tenho que pegar uma forja. Tivemos outra pequena interrupção, voltamos Dessa com. vez ele teve que cortar porque ele revelou alguns nomes que eram secretos. Não, tô Coisa de brincando. nome. Não, a gente tinha reuniões que a gente tinha medo da Polícia Federal. Eu lembro da greve geral que a gente fez, eu estava no PCB em 1983, nós fizemos a greve geral. E aí a gente que saía pela rua gritando, greve geral, derruba Derruba general. o general. Exatamente. Foi numa dessas, quando eu estava no Parobé, que me levou a me afastar definitivamente de qualquer proximidade com a esquerda. E aí a Eu gente, achei aquilo tão absurdo que fugi. A gente foi para a porta da garagem, a gente foi de madrugada para a porta da garagem da empresa na época, que era Caxiense, que hoje só opera ali intermunicipal, mas na época tinha a concessão exclusiva do serviço municipal de ônibus, né? Porque a gente queria Uhum. parar os ônibus, né? Para não circulando os ônibus. E aí a gente levou, foi a primeira vez que eu levei. Não cheguei a ler, o cacetete não chegou, mas eu senti o cheiro de gás lacrimogêneo. Mas de leve também, né? Não sei porque. Chile. Não, teve uma greve na escola também, aí sim, aí tinha aquela coisa, né? Levaram os meus amigos todos presos e eu não fui preso, eu me senti muito discriminado por não ter sido preso. Né? Aí apanhou dos amigos porque era um traidor. Né? Não, é porque não prenderam todo mundo que estava no movimento. Não, eu fui para a Câmara de Mas tu Vereadores. apanhou muito mais os Não, próprios não, que coleguinhas, no né? dia que deram as prisões, né? Uhum. As prisões dos estudantes, dos Gustavo de Mendonça, a Câmara de Vereadores tinha sessão. E a Câmara de Vereadores era bem no centro naquela época, na Garibaldi. E eu fui para lá, porque foi todo mundo para lá. E tinha uma vereadora do MDB, do PMDB já, na época, que fez um grande discurso e disse assim, eu lembro do discurso dela, começava assim, inominável, inominável o que fizeram com esses estudantes. Claro que quando chegou na delegacia já tinham um caminhão de advogados, porque a esquerda já estava muito organizada, toda a esquerda veio defender e tirou todo mundo de lá, ninguém apanhou, nada. Foi tudo tranquilo. A gente foi preso outra vez, mas isso já em 86, por colar cartaz de candidato em poste. Né? A gente foi preso por isso. Mas aí também só foi para a delegacia, registrou o nome lá. Eu não Não sei nem foram se. presos, foram detidos para identificação. Exatamente, muito bem. Mas claro, eu contei como prisão, claro, eu já contava a vantagem, né? Isso era muito interessante. Bom, aí. Mas e o sexo? Não, assim, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, mas só para Porque tu dizer. já me chegou aos 19, Não, voltou, não, foi não, de não, novo não. É aos que eu tenho que contar 19. um episódio fundamental dos 17, porque ele é fundamental e até você já mencionou ele de certa forma. Outra pequena interrupção, então voltamos àquele momento do amigo socialista PDT, que eu cheguei à conclusão, eu dizendo para ele que eu preciso ir até a forja. E aí resolvi fazer concurso para fuzileiro naval, para a escola de fuzileiros navais, que era você chegava, fazia 4 meses de treinamento e virava soldado fuzileiro naval. Tá? Tinha 17 anos quando isso aconteceu. E eu fui a Porto Alegre e fiz, e passei lá nos primeiros lugares. Então, foi uma coisa assim. Eu era muito bom, eu era péssimo, era estudante, mas era ótimo em passar em concursos. Eu sempre passei nos concursos. Passei, quando eu fiz da Polícia Federal, eu estava entre os 200 primeiros e 200 mil candidatos no Brasil inteiro. Tu não via foco naquela coisa da escola, né? A escola. Sala de aula. Por isso que eu também nunca botei feito universidade, nunca botei o pé na universidade. Cheguei a passar em medicina na URGS, mas não cursei. Não foi cursar. Exatamente isso. Foi outra circunstância. Deveria ter cursado, seria médico hoje.
Mas tu gostaria de ser médico? Eu acho que sim, é legal ser médico. Interessante. Não sei, não. Paga bem, né? Do Boice, né? Mas, enfim, não sei se é a vocação mesmo. Mas aí fui para o Fuzileiro Naval. Isso foi no começo de 85, inclusive a não posse do Tancredo Neves aconteceu enquanto a gente estava lá dentro, a gente não sabia de nada, não soube de nada. E aí a gente foi pro Marapicu. Marapicu é no bairro de Campo Grande, no Rio, no município do Rio. Tá? A gente primeiro desceu na Ilha das Cobras, a Ilha das Cobras nós fomos colocados num ônibus, e esse ônibus a gente foi para lá, cortou cabelo, zero, né? E era considerado o treinamento, não sei se ainda é hoje, o treinamento mais severo das Forças Armadas, o treinamento de fuzileiro naval, esses 4 meses de treinamento. Possivelmente dos conscritos deve ser um dos mais severos. E era concorridíssimo. Sei que eu passei num concurso muito concorrido na época. Se procurava muito, né? Tinha um grau de. Né? O cinema naval dava uma moral danada, né? E aí o que aconteceu? Aí eu passei, aí teve o negócio da Ordem Unida, e eu cheguei a ter febre, caí no chão e tudo, e fui medicado. No sol. Primeiro foi o sol, né? O sol, minha pele é muito branca, eu tive queimadura de 2º grau. Eu fui para a enfermaria. E eu fui para a enfermaria também porque tinha um sargento meio de descendência japonesa, que ele era muito severo. E aí ele dizia assim: quem pedir para ir para a enfermaria tá ferrado comigo, vai sofrer até o fim do curso. E aí eu não pedia, mas a coisa já estava. Aí tu caía duro. Não, aí teve um dia que ele viu que eu estava tremendo, né? Estava suando frio. E aí ele viu, ele foi o primeiro, disse, não, manda esse cara para a enfermaria. Aí eu fui para mas já, a pele virou um lagarto aqui. A coisa ficou tão feia aqui nos ombros, que me mandaram para trabalhar no rancho, e o pessoal não queria comer quando eu servia o rancho. Né? Tava muito feio. Tava assim, os caras com nojo. E eu tive um problema na Ordem Unida também por ter escoliose. Escoliose em grau grande. E aí na Ordem Unida aquilo chegou a me dar febre e fez com que um dia eu caísse. Não aguentei. E aí fui para a enfermaria, me deram daquelas injeções, eu nunca esqueço daquela injeção, foi a melhor droga que eu experimentei na vida. Daquelas que o cara começa a te dar com aquela agulha grande e tal. A injeção, quando terminou da injeção, você já apagou. Você já desmaiou praticamente. Né? Você acorda horas depois se perguntando onde você está. Tal era um problema de coluna. E aí, por conta disso, eu fiquei só 1 mês e pouco no Marapicu. Eu também já tinha um monte de gente me jurando lá, inclusive um cara que era meio de Porto Alegre, um cara chato de Porto Alegre, que era meio. Ele dizia que era malandro da periferia, que ele matava, que ele fazia. Cara grandão. Eu era todo magricela, né? Tivemos mais uma pequena interrupção, voltamos. Então lá no Marapicu, no Fuzileiro Naval, tinha um cara grandão de Porto Alegre que queria me bater de qualquer jeito. Não foi com a minha cara. Ele me conheceu na viagem, que a gente pegou o ônibus da Penha, né? Que fazia aquela linha Porto Alegre, Porto Alegre Rio, né? E aí ele queria me bater de qualquer jeito. E aí no fim os sargentos acabaram me protegendo, né? E por aquela situação da escoliose. Também não melhorou a tua fama. Não, com certeza não, né? Mas enfim, eu consegui a amizade dos sargentos que ficaram meio com pena de mim, depois daquela queimadura. Eu sei que o comandante era um capitão de mar e guerra, o comandante do campo, do Centro de Treinamento de Fuzileiros Navais. Ele veio me visitar, porque ouviu falar de mim por ocasião da queimadura, veio na enfermaria. Na enfermaria eu até ganhei comida na boca, que eu não conseguia. A coisa foi de tal monta que eu não conseguia mover os braços um dia. Bom, aí me mandaram para a Ilha das Cobras. Vai para a Ilha das Cobras e tal, vai ter que consultar com o médico lá e tal. Isso foi um erro do médico que te examinou na Capitania dos Portos, né? Em Porto Alegre, que é onde a gente fez a parte do concurso, foi toda na Capitania dos Portos de Porto Alegre. Que ficava ali na Rua da Praia, não sei se continua ali. Né? Fica no final da 7 de setembro, eu acho. Não, na época ficava no final da Rua da Praia. Da Rua dos Andradas. Aliás, da Rua da Praia, sim, que eu servi no quartel que ficava exatamente nos fundos da Capitania dos Portos, que é na 7 de setembro. Sim, mas sim, a entrada da Capitania dos Portos é pela Rua dos Andradas. Pronto, beleza. Era no finalzinho dela, lá perto do gasômetro já. Enfim. Antes da praça que tem ali. Exatamente, tem uma praça grande ali.
Aí o que acontece? Aí disseram, não, culpa do médico, não devia ter visto essa escoliose não é para fuzileiro naval. E aí aquilo foi considerado um erro. E aí chegando na Ilha das Cobras, o pessoal começou a me dar conselho e tal. Ó, vai para o Marcílio Dias, acho que era o Marcílio Dias, que era o Hospital da Marinha, e você vai ser reformado como cabo. Você fica lá um tempo tratando, você já está aqui dentro, você tem direito. Tá? Na época era reformado um grau acima do que você iria, no caso, o recruta Mas não teria era. que ficar um tempo significativo. Exatamente. E eu morrendo de saudade de casa. Duvido que tu tenha aceitado. Com aquela situação toda. E hospital também, tinha horror hospital. E aquela vontade de votar, saudade da família e tal, né? E tudo mais. Aí, bom, vou embora e tal, vou dar baixa. Pode me dar baixa e tal. Baixa honrosa, logicamente, porque não era, eu fui desligado, né? Porque uma situação que eu não causei, tal, não foi nada de nenhuma gravidade. Mas passar aqueles dias no Rio das Cobras foi muito poético, porque a gente ficava em cima, num lugar que ficava assim no penhasco lá para a Baía de Guanabara, e aquilo é muito lindo, né? Via a ponte de Niterói de um lado, via Niterói do outro lado, via o aeroporto lá, se você olhasse um pouco para a direita. Eu saía nas ruas do Rio e fiz amizade com aquele povo do Rio e tal, muito legal. Eu sempre me dei bem com o pessoal do Rio para cima, né? Uma coisa muito legal isso. Né? Me dava melhor com o pessoal do Rio para cima. Não sei, por ser gaúcho, não sei se com esse respeito, mas é muito mais legal. Na Bahia eu não tive tanto esse problema. Cheguei a ter alguns casos, mas esse problema de não ser muito aceito no clube. Né? Mas enfim, Eles pensavam, não é que ele é chato, é que ele é gaúcho. Sim, mas voltando para a questão da adolescência, tá? E aí você pergunta, exatamente, aí que tá aquela questão. Eu sempre queria namorar, né? Queria namorar doidamente. Eu era completamente fascinado pelas minhas colegas de escola. Eu tinha colegas de escola no Cristóvão de Mendonça, então eram belíssimas, eram umas beldades. Pensa, modelo. As minhas colegas de escola no Cristóvão de Mendonça, que o Cristóvão de Mendonça, embora fosse uma escola pública, ele tinha uma frequência muito naquela época de classe média até de classe alta, porque era considerado o melhor ensino da cidade. O Carmo, o Colégio do Carmo e La Salle, que eram os São Carlos também, que eram os grandes privados, né, que eram católicos, mas eram privados, não tinham o desempenho no vestibular que o Cristóvão de Mendonça tinha. Tal era a fama, então muita gente estudava lá. E eu era doido. E aí tinha uma que, eu não posso falar o nome, mas enfim, tinha uma que eu era completamente apaixonado. E quando eu tinha 14 anos, eu fui no aniversário dela. O aniversário dela é de 14 anos também. Eu queria dar um beijo nela de qualquer jeito, mas não tive coragem. Eu era completamente tímido, era muito tímido. Ainda bem, né, Aurélio? Não, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a ir, no 71, eu comecei a ir para visitar meu tio na Bahia, assim, Mar Grande, aqui na ilha de Taparica. Meu tio mora lá até hoje, Fernando Gaúcho, que é conhecido como Gaúcho, até eu chamo ele de Gaúcho, então conhecido como Gaúcho aqui. E aí eu ia de ônibus, né? Coisa. E eu tinha pegado varicela. Tava todo, e tava com febre, negócio todo. Mas aí já tinha comprado a passagem, comprava com antecedência, eu disse, não, eu vou. Tu foi contaminando? Não, fui, peguei o ônibus da rodoviária de Porto Alegre, meu pai vai levar a rodoviária de Porto Alegre, e começo de 81 isso aí, nem tinha nem 14 anos, tinha que ter autorização de juizado de menores para viajar, e eu viajei sozinho, e aí eu sei que eu cheguei na rodoviária do Rio, tinha que ter o ônibus que você pegava, não tinha ônibus direto a Salvador. Você pegava o ônibus da Penha até o Rio. Eu acho que ainda é assim. E depois pegava o ônibus da Itapemirim até Salvador. E aí eu cheguei na rodoviária, eu tinha que esperar umas 5 horas, 7 horas para pegar o outro ônibus. E aí eu pedia água, era verão aquilo, pedia água natural, né, não gelada. E aí, poxa, e o pessoal, todo mundo perguntou, por que você tá pedindo água natural? Você é maluco, não sei o quê. Eu tô com varicela. Aí daqui a pouco eu com varicela tinha aquela recomendação médica de não tomar água gelada. Que era uma bobagem na época, né? Não ia fazer grande influência sobre a varicela, não tomar água gelada. Mas aí eu, por vergonha, eu era tão tímido que eu disse, bom, agora eu vou pedir água gelada.
dane-se a doença, eu não posso deixar de pedir o cara me perguntar por que é que eu não estou tomando água gelada. Então eu tinha muita vergonha, muito tímido, e não tinha esse jeito para chegar nas mulheres. Eu vou ter minha primeira namorada já no Cristóvão, de Mendonça, quando? Em 1982, ou seja, com 15 anos, que justamente foi a primeira campanha política também que eu participo, eu vou fazer boca de urna para um candidato do PMDB. Mas é por uma ligação que não tinha muito a ver, também era um candidato de muito de esquerda do PMDB, era um candidato já comunista, mas não ligado aos partidos, o PCdoB e o PCB, que eram os partidos comunistas, junto com o MR8, abrigados no MDB até 85, que é quando eles são legalizados. O MR8, inclusive, continua depois, mais tarde, é que ele vai se transformar em partido. Bom, e aí eu conheci essa que era da minha escola também, conheci nessa campanha política. A campanha política, por que foi para o candidato? Porque era um candidato do CEPERS, do centro, na época o CEPERS, que é o atual sindicato, CEPERS Sindicato, né? Então era ligado ao meu pai, então, uma amizade e tal, o CEPERS tinha esse candidato, meu pai era muito ligado ao Hermes Zanetti, que depois eu vou conhecer porque eu vou trabalhando no PSDB, e aí sim, cheguei a frequentar o apartamento do Zanetti em Porto Alegre, mas aí já num outro contexto, quando o Zanetti foi nomeado também para o BRDE, conheci ele lá também, visitei ele lá, aí foi uma outra amizade. Mas nessa época, então, eu vou trabalhar para esse candidato e conheço essa moça. E aí eu marco a visita na casa dela e tal. Moça, tu falou da moça? Não, ela acho que era um ano mais velha que isso. Eu tinha 15 anos, ela devia ter uns 16. Tá? Mas ela era experiente, ela não era... Até porque Caxias do Sul, eu não sei, não entendo, aqui na Bahia, o pessoal demora, hoje pelo menos, muito mais tarde, né? Começa essa coisa de namoro. Em Caxias você começava a namorar com 12, 13 anos, já todo mundo namorava, tanto os meninos quanto as meninas. Eu era sempre um retardatário, considerando Caxias do Sul. Tá? E aí o que acontece? Aí eu conheci ela, marquei de ir na casa dela, os pais muito tradicionais, ela lá num bairro até distante, né? E aquela coisa de namorar no sofá, tudo mais. E eu me apaixonei completamente. Me apaixonei. E aí eu chorei horrores no dia que ela disse que ela não ia continuar namorando comigo. Fui sincera comigo, não, tal. Eu já tinha tido meu primeiro beijo foi com... Quem me ensinou a beijar foi uma pessoa que parava lá em casa. Na casa dos meus pais, né? Ela parava lá. Uma pessoa? Uma mulher. Tá? Que é mais velha, lógico. Tá? Que me ensinou a beijar. Ela ia me ensinar outras coisas, mas aí não deu certo. E houve um problema aí que eu não gosto de contar também, que é uma questão mais... mas enfim, não aconteceu. Mas tu já escreveu em forma de ficção aí, por aí. Sim, ficção, claro, mas na ficção não é o retrato exato do que aconteceu, não, toda uma contextualização para retirar os personagens e tal, não pegar ninguém. Então o que acontece? Aí eu aprendi a beijar com ela e aí eu já sabia beijar. Então o meu primeiro beijo, sem ser assim, uma aula, né? Então foi com essa namorada de uns 15 anos. Mas isso eu só vou perder a virgindade aos 20. Eu tinha a óbvia obsessão desde os 12 anos de perder a virgindade. Era uma coisa assim, tipo assim, era isso, era mais importante do que o resto da vida toda, né? Completamente obsessivo com isso, né? Eu só não queria isso em 81. Então obsessivo levou um certo tempo. Naquela viagem para a Bahia, quer dizer, quando eu tinha 13 para 14 anos, aquela viagem de 81, porque teve várias viagens para a Bahia, você sempre ia lá, e tal, e já cria essa relação com a Bahia, né? Que era uma coisa muito... Eu me sentia muito em casa na Bahia, desde pequeno. Sentia aquela coisa, né? Aquela coisa... Sentia bem na Bahia, a maneira como as pessoas lidavam comigo, me tratavam. Tem amigos que são daquela época que ficam até hoje, sabe? Tem um engenheiro da prefeitura que me conheceu naquela época, menino, adolescente, me conheceu com 12 anos. E aí a gente foi. Bom, o fato é que eu nunca consegui. Foi uma soma de azares, apesar de alguns namoros. Tá? Teve uma moça aqui na escola que se apaixonava por mim, mas aí eu não queria nada com ela, porque ela não me atraía.
E foi triste dizer isso para ela, ela chorou e tal, aquela coisa toda, né? Mas as minhas chances não aconteciam, era uma coisa, né? Que só vai acontecer aos 20 anos. E daí sim, aí ainda vai levar um tempo até eu ser uma pessoa, vamos dizer assim, minimamente normal, nossa, perto do que eu sou hoje, né? De ter essa visão do que seria um namoro e tal, aquela coisa, né? E o primeiro namoro que leva mais algum tempo eu termino em casamento. Termino em casamento com quem hoje é a mãe dos meus 3 primeiros filhos. Não vou dar detalhes. Quero muito bem. Mas vocês namoraram vários anos e aí Não, se não, casaram? meses. Meses. A decisão de casar veio. Não, a gente se conheceu, e aí, da gente se conhecer, assim, de se ver, primeira vez, até começar a namorar, foram uns 4 meses, né? Com uma série de coincidências, né? E até eu ter a coragem de chamar ela para ir ao cinema. Foi ao cinema, né? Eu chamei ela para o cinema. E aí a gente. Isso eu posso contar, meus filhos até vão ficar muito felizes, né? Ela acho que ela conta também, não tem problema nenhum. E aí a gente começou a namorar ali. E da decisão de casar foi uns 2 ou 3 meses depois já tinha a decisão de casar. Outra pequena interrupção, que eu acho que é bom para a gente fazer uma boa colagem aí, e poder censurar algumas partes, né? Mas o Regis é testemunha, ele não me deixa mentir sozinho, que a gente não cortou nada. Tá? Ele não viu a edição Ainda também. não. Ainda não. Talvez na edição. Da edição, que ele não controla. Agora a gente não cortou, a gente pode cortar Mas depois. voltando à primeira esposa, né? Então, assim, acho que uns 3 meses a gente já estava decidido a casar. Então, já começou a planejar o casamento. E quando a gente casa, eu estava nessa época, já tinha 20, vamos lá, 24 anos. A gente casa e vem para Bahia. Mas a gente não vai para Salvador, a gente vai para Barreiras. E foi uma grande aventura minha que eu tinha essa ideia. Eu acreditava naquelas profecias do Dom Bosco, que o Planalto Central seria. Eu era muito credo. Era um poço de credulidade. Foi muito credo. Menos religiosa. Na época ainda não. Não, já nessa época já vinha começando. Não, ela vai começar logo depois disso. Depois desse fracasso eu vou começar Mas essa é uma história que eu vou contar logo em seguida. Então eu tenho que voltar na adolescência para dizer que eu era um desastre, né? Um desastre completo. Eu era. Depois eu me tornei bom em conquistar e ruim em manter. Né? Depois disso, né? Que eu vou ter assim, boas namoradas e tal, né? E vai ser muito interessante. Teve casos assim, coisas que eu. E tem coisas que eu não posso contar também, que não são permitidas, né? Contar assim no YouTube de família, né? Existe YouTube de família? Não, o YouTube é de família se você não botar lá, que é só para maiores de 18 anos, que aí se você botar, você é desmonetizado, o seu alcance é restringido, mas você pode aí contar coisas que não deveria contar. Mas eu posso dizer que é muito divertido. Por que que Tá, aí eu comecei a trabalhar. Essa é a grande história, né? Eu largo de vez aquele negócio de estudo, né? Que não estava dando certo mesmo, e começo a trabalhar. O meu primeiro emprego eu consegui com um deputado, através de um cara que era um militante, que depois vai ser vereador, que era muito meu amigo, que era da esquerda do MDB, tá? Do PMDB. Eu já estou no PMDB em 1975. Eu deixo o. Porque eu cheguei à conclusão de que eu era social-democrata. Eu lembro dessa conversa que eu tive com esse amigo inclusive era meio socialista e tal. Depois ele vai para o PT, ele vai ser vereador pelo PT, mais tarde. Primeiro ele é vereador pelo PMDB, depois vai para o PT. Bem mais velho, ele talvez. Mas eles têm 18, 19 anos. Sim, 85. 85 eu tenho 18 anos. Tu já foi até o casamento? O meu primeiro emprego é com 18 anos. O novo corte tá divertido. Isso é a conexão tá lacaniana, tá fazendo sessões curtas. Ótimo. Pois bem, então, falando sobre o primeiro emprego. Primeiro emprego, então ele me leva na casa de um deputado, que não posso dizer o nome, mas é um grande amigo até hoje.
pessoa especial. Eu lembro depois de ter pedido Mas é voto. uma informação importante, tá vivo até hoje. Tá. Mas enfim, eu vou na casa do deputado Tu e. deixa muitas pistas, Aurélio. Sim, eu sei. Péssimo E agente secreto. aí a gente consegue um emprego no SAMAI, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Caxias do Sul. Serviço Autônomo de Águas e Esgotos, que é o equivalente ao DEMAI aí de Porto Alegre. Tem a Corsã para o estado inteiro, Porto Alegre e Caxias do Sul tem seus próprios serviços municipais. Que era muito bem administrado, tinha o chefe lá era muito, o cara, gente boa, o cara era um gênio, era muito legal, ele era contra o flúor na água, achava que o flúor fazia mais mal do que bem. Mas ele era obrigado a colocar e tal, e aí eu fui ser leiturista, o primeiro trabalho foi ser leiturista. Na época a carteira assinada era pela... a primeira carteira assinada não foi por aí, aí diz de novo. Tá aí, tá bom. Vamos lá. Então a primeira carteira assinada foi pela editora Abril. Tem que voltar um pouquinho no tempo. Eu fui vender assinatura. Esse quando eu completei 18 anos. Praticamente quando eu completei 18 anos, vi o anúncio de emprego na editora Abril. Na época a editora Abril contratava e assinava a carteira editora Abril S.A. Para você vender assinaturas. Eu fiquei 6 meses vendendo assinaturas. Então, voltamos novamente. Sobre o meu primeiro emprego. Então, esse amigo, né, que ele tinha me visto fazer uma panfletagem no centro de Caxias do Sul e ficou muito impressionado com a maneira como eu abordava as pessoas. Apesar de eu ser tímido, quando era para política eu não era tímido. Era onde eu me abria. Era específico com mulher que é o problema. Com mulher e com coisas assim, com tipo... intenção romântica. Não, podia conversar com ela sobre qualquer assunto, mas aquele teste do behaviorismo não passava, tem que pedir um copo d'água na lanchonete, não conseguia passar nesse teste. Eu era tímido em relação, quer dizer, a estranhos, tá? Mas mesmo assim eu abordava estranhos, eu tinha feito isso na Boca de Urna, de 1972, fiz Boca de Urna. E aí tu estava num papel, né? Eu estava no papel que eu me sentia bem, que eu me sentia à vontade, era um papel político, né? O personagem político me era muito interessante. Isso. E esse amigo, então, viu aquela coisa. Então, o primeiro emprego, na verdade, não foi esse. O primeiro emprego foi na editora Abril, como vendedor de assinaturas. Eu tinha recém completado 18 anos, eu tinha voltado dos Fuzileiros Navais. Eu fui desligado dos Fuzileiros Navais, quase completando 18 anos. Volto a Caxias do Sul, vou estudar na escola em Galópolis, mas isso não me estudava à noite. E não me impedia de vender assinaturas de dias. Eu cheguei a vender muito bem, mas depois meio que desanimei. E aqueles trabalhos que tu teve antes, aos 14? Não, mas isso foram coisas de 1-2 meses, assim, era coisa assim, trabalhando numa indústria, trabalhando numa indústria, no supermercado, amigos de família, geralmente pessoas que eram amigos da família, que me davam oportunidade, mas eu... Mas não durava. Não durava, não chegava a conseguir me estabelecer. Tu pedia para sair ou eles te mandavam embora? Na verdade, era um misto das duas coisas, digamos assim, né? Chegávamos à conclusão de que eu não tinha nascido para aquela coisa específica, né? E aí eu vou vender assinaturas e tal, vai ser muito legal. Vou viajar, vou conhecer os lugares. Aí teve os congressos da Abril em Porto Alegre. Era uma coisa, eram outros tempos, né? Eu me tornei especialista em vender assinatura da Playboy. Eu conseguia vender assinatura da Playboy para mulheres. Eu criei uma tática de vender assinatura da Playboy para mulheres. Isso era muito legal. E tu conversava para elas? Não, e eu aproveitei que eles me davam os Playboys de negócio. E aí o meu quarto ficou aquele negócio só mulher nua. Meu quarto, as paredes eram completamente tomadas. Papel de parede. Mas tinha uma que não era do concorrente, que era da Status, que era a Xuxa nua. Já falamos isso no programa sobre a Xuxa aqui, né? Em cima de uma moto BMW. Muito legal isso. Ela fez uma pose fantástica. Mas enfim, eu lia todas as revistas da Abril e tal. Eu também era muito bom em vender exame, porque eu vendia exame, minha assinatura da exame. E lia? Lia, claro que lia. Eu lia tudo. Eu queria aparecesse na frente, né? Realmente eu era um grande leitor. E aí, mas aí eu saio da Abril, fiquei só 6 meses. Até tive uma questão no Ministério do Trabalho com a Abril depois. Mas que eu me envergonho hoje de confessar isso, né? Que eu acionei. Usar o sistema. Eu usei o sistema e Abril concordou. Disse, não, tá bom, a gente vai dar um salário mais pro cara. Fazer o quê, né?
Não queremos que a causa vá para o judiciário. E aí, logo em seguida, então, na verdade, no início de 1986, já com 19 anos, que eu vou ser contratado para trabalhar Não, 85 ainda. Bom, eu sei que eu vou trabalhar no SAMAI por um tempo. E aí eu vou participar da campanha de 86. Mas na campanha de 86 eu já estou alocado, porque na verdade o contrato era pela CODECA, pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, que era estatal municipal, que contratava naquela época, antes da Constituição de 88, então contratava e emprestava para o município, né? Prestava serviço ao município. Aquele jogo de você era da estatal, mas trabalhava para a prefeitura diretamente, ou para o estatal da prefeitura, ou para a prefeitura diretamente. E aí eu vou para a Secretaria de Habitação e Ação Social, que na época, isso eu posso dizer, o titular era o Osório, né? Osório, que foi candidato a vice-prefeito do Rigoto na época, de 88, e que era um cara super de esquerda, a gente ia para casa dele, ele tinha uma coisa bem doutrinária, ele era um grande professor, um intelectual de esquerda, a gente respeitava muito o que ele dizia e tal. E aí surge a minha primeira grande paixão também, né? Eu me apaixono por uma colega de trabalho. Eu também não posso dar detalhes, porque vai identificar, que era bem mais velha do que eu. E aí, isso foi um romance tórrido, foi uma coisa assim. Mas não aconteceu a perda da virgindade. Quase aconteceu, mas não aconteceu. E foi uma coisa assim, e foi muito doído para mim, né? O meu primeiro pé na bunda, que realmente... Tinha aquele pé na bunda lá de 82, mas aquele não foi tão doído quanto esse de 86. E foi logo depois da eleição do Simão, né? Que eu participei da eleição do Simão. Participei ativamente, inclusive na época, uma coisa que eu posso contar é que eu participei da campanha de José Ivo Sartori para deputado estadual, que foi governador do Rio Grande do Sul, depois, muitos anos depois. Mas eu queria saber uma coisa, tu disse que tu era muito bom de conquistar, mas não era de manter. Explica isso aí. Nessa fase, antes de casar, assim, né? era fácil fazer fazer com que ela correspondesse, né? Nem todas, né? Lógico, fiz algumas tentativas, era randômico, né? Mas essa mesmo foi uma paixão tórrida, assim, que eu sinto que fui correspondido, né? Mas eu não, sei lá, o meu jeito, um estabalhado, não deu certo. Eu acho que eu queria... Eu era assim, quer dizer, aquele romântico da geração de 1840, geração mal do século, aquela coisa muito Byron, né? Byroniano, via tudo como a grande coisa da vida, essa paixão. Tal. E aí isso meio que assustava as namoradas, né? Mas enfim. Tu conquistava, tu não chegava a transar com elas e elas achavam que tu estava querendo casar com elas e talvez tu quisesse mesmo. Não, teve um caso da namorada, isso ninguém vai identificar porque ninguém conheceu ela na época, eu posso contar, em que eu estava louco para perder a virgindade e ela também era virgem. Certo? Então, dois cegos seguiam. E ela era mais velha, mas não muito mais velha, mas era mais velha. E aí tinha aquela questão de que a gente fez todas as modalidades possíveis e imagináveis, menos. Certo? E aí o problema é que ela tinha vários irmãos, e tinha um pai e a mãe italianos, assim, de descendentes de italianos, e que eram extremamente rigorosos. Né? E aí a gente só namorava na casa dela, praticamente, né? E aí um dia... Mas fazia todas as coisas menos o... Sim, exatamente. E aí a gente namorava na casa dela, e aí um dia os pais foram no vizinho, isso, de tarde, assim, no sábado à tarde, e aí ela disse, bom, vamos aproveitar. E aí eu com medo... hoje. Não, eu com medo não fui. Porque eu disse, poxa, se eles voltam aqui, eles me matam, velho. O velho tinha tinha uma espingarda Não, a coisa era bem realista. O cara tinha uma espingarda pendurada na sala, imagina. Eu já tinha amor à própria vida nessa época. Mas ele tinha munição em casa? Não sei, eu não ia testar, né? Uma situação que não era bom você ver isso de perto, né? Mas eu tô lá nos meus 15 anos, né? Que eu tava trabalhando para a prefeitura, né? Aí eu trabalhando para a prefeitura, eu fiquei trabalhando na prefeitura e tal. Aí depois fui trabalhar na SEASA, na SEASA RS, que era um estadual na época. Uhum. E eu trabalhava à noite na SEASA e de dia na prefeitura.
Aí houve um desentendimento em 1987, eu saí da prefeitura, mas continuei fiel ao governo do Pedro Simão, continuei no PMDB. E continuei tanto no PMDB que o Simão assume, na época assumi em 15 de março de 1986. Eu fui na posse do Simão, isso foi um grande acontecimento, porque nós voltamos 2 ônibus de Caxias do Sul do PMDB para ir na posse do Simão. E era uma coisa assim, tipo, você voltar ao poder desde a época do Brizola. Uma coisa assim, a Arena ficou no governo, a Arena, o PDS ficou no governo até 1986. Então, a eleição do Simão revelava uma transformação. Né? E aí aqueles 2 ônibus, a gente foi, tava aquela multidão na frente do Palácio Piratini para assistir a posse do Simão, que seria lá dentro do Salão Nobre do Piratini, no primeiro andar, lá em cima, né? E aí aconteceu um episódio muito fantástico, porque minha irmã também estava junto, minha irmã também gostava de política, a Paula gostava muito de política na época. E essa é aquela que morreu? Não, a Paula a segunda. Regis, tá aí? Voltando mais uma vez, então íamos à posse do primeiro governador eleito do PMDB, da oposição à Arena, da oposição ao regime militar. Primeiro governador eleito? Não, o Jair Soares já tinha sido eleito em 1972. Me lembro de uma vizinha dizendo que votou no Jair Soares porque ele era lindo. Como meu tio era prefeito de Salvador do Sul, eu tenho uma foto, tinha uma foto minha com o Sival Guazelli ainda. Quando era bem pequeno, eu dando a mão pro Sival Guazelli, que era de Vacaria, né? E era, sim, da Arena também. O último governador indicado, depois do primeiro eleito Jair Soares, e o primeiro governador eleito, bom. Mas aí tá todo mundo lá na frente do Piratini, aquela festa toda, vai ter que acontecer a posse, era meio-dia para tarde a posse. E eu e minha irmã disseram, pô, ficar aqui fora é ruim, né? Vamos entrar. Mas era só para convidadíssimos, o cara tinha que exibir o convite. E aquela guarda, a guarda do Palácio Piratini, que é uma guarda da Brigada Militar, mas é uma guarda de honra da Brigada Militar, guardando a entrada. E a gente notou que vinha aqueles carrões e passavam e desciam os casais, e alguns desciam com filhos. O que nós fizemos? Nós pegamos e ficamos próximos daquilo, e daqui a pouco veio um casal sem filhos e nós nos colocamos atrás do casal, na fila para entrar. Fazendo de conta que nós éramos filhos do casal. Sim, e aí nós passamos, e um dos caras da Brigada Militar nos olhou com uma cara. E aí eu vejo o Luiz Roberto Ponte, né, que era o deputado federal, que fez a Lei 8666, que eu não conhecia ele pessoalmente, tá? Mas sabia quem ele era. Posto único, né? Não lembro se ele era do posto único. Ele foi o autor, ele foi o redator, o relator, sei lá, da Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Tá? Mas eu me lembro dele. E aí, ele era um professor fantástico. E aí eu olho para ele tá na pé da escada, que vai para o Piratini, olhando para quem estava chegando. Aí eu olhei para ele e gritei lá de fundo, Ponte, você aqui! Ele não ia dizer que não me conhecia. Político não. Político, né? Meu pai sempre contava essa história do Juscelino, né? O Juscelino chegava nos municípios e dizia, pedia o nome, cuidava no vídeo, qual é teu nome? Meu nome é tal. André, como é que você tá? Quanto tempo? O cara dava a maior moral pro cara, o cara não ia desmentir, né? Então, o Ponte foi isso, né? Eu fui lá, dei um abraço nele, aí a Brigada Militar desistiu. Nós não sabíamos quem tá entrando, os caras também já sabia que estava sendo enrolado. Mas os caras da Brigada respondiam ao Jair Soares até o dia anterior, né? Agora eles tinham que responder ao novo esquema, né? Então, o Ponte era um símbolo daquele novo esquema. E eu sei que a gente conseguiu não só assistir a posse, com calor danado, calor horrível. Tinha os ventiladores, mas não dava as contas. E aí a gente conseguiu fazer uma façanha fantástica, né? Eu me senti muito bem naquele dia, que a gente conseguiu ir para a sacada na hora que o Simão foi para a sacada acenar. Eu fui me metendo no meio daquele povo. Aí o pessoal de Caxias olhando pra gente lá. O que o Aurélio tá fazendo ali? Claro que o Sartori também estava lá dentro, mas eu não vi o Sartori, porque era tanta gente que eu não conseguia enxergar ninguém, né? Mas a gente não estava convidado e entrou de penetra na posse do governador. Né? Isso aí também... Mas não era essa penetração que tu ia falar. Não, mas eu era muito sem dinheiro também na adolescência.
E teve um dia, e o clube mais rico de Caxias, que inclusive quem botava o som da discoteca naquela época era discoteca, né? Que era aquela coisa do Rio Grande do Sul, tinha muito aquela discoteca que era no pavimento mais térreo, no porão do lugar você faz a discoteca. Tá? E a melhor discoteca de Caxias do Sul, a mais elitizada, porque era elite de Caxias do Sul, que era sócia, era o Clube Juvenil, que funcionava ali na Praça Dante, que na época ainda era Praça Rui Barbosa. Depois vai ser Praça Dante Alighieri, que é retomando uma nominação lá de trás. Bom. Eu tô rindo dos detalhes que tu conta. Históricos. Não da tua vida. Históricos. E aí, no Clube Juvenil, eu gostava de ir, né? Porque meu pai e minha mãe não ligavam pra esse negócio de eu sair à noite e voltar de manhã, não tinha problema nenhum. Era homem, né? Homem faz o que quiser. Mas também a Paula também nunca teve muita repressão. Nunca foi. A minha família não era de. Nem minha mãe nem meu pai foram assim, aquelas coisas repressivas e tal. Bom, aí eu ia no Clube Juvenil e não tinha dinheiro para pagar o ingresso, que era caríssimo. E quem botava o som era o Júlio, o nome artístico dele era Júlio Israelis, que na verdade é o irmão do Germano Rigoto, foi governador também, que também conheci e tal, aquela coisa toda. Que o nome dele é Júlio Israel Rigoto, e aí, mas chamava Júlio Israelis. E tudo que eu queria era entrar. E aí a gente ficava lá, eu ficava lá na frente com um grupo que não tinha dinheiro, e lá para as 3 da manhã o leão de chácara da entrada ficava com pena da gente e deixava a gente entrar. Eram os momentos que a gente tinha. E aí um dia eu jurei assim, eu disse assim, quando eu for adulto e o dia que tiver filhos, eu quero que meus filhos sejam sócios do Juvenil. Né? E realmente, depois, por analogia, evidentemente que eu não morava mais em Caxias do Sul, quando eu tive condições disso, uma das coisas que eu fiz foi me associar no Baiano de Tênis, que era na época que eu associei, já faz um tempo. Era o melhor clube de Salvador. Aí jogamos tênis lá, aquela coisa toda, para lembrar daquela promessa que eu tinha feito a mim mesmo no Clube Juvenil, de que um dia os meus filhos não passariam pelo que eu estava passando, de ter que esperar até as 3 da manhã para poder entrar no Clube Juvenil. Mas então vamos ver se mas agora eu vou na posse do Simão em 87. Esse é um momento marcante. Já estava superando aquele caso, né, que foi um caso fantástico, né? Aquela coisa. Na época eu também fiz uma amizade com uma pessoa muito especial, que espero que veja o programa, que é o Pedro Selle, que está hoje em Recife. É muito meu amigo, já fiquei na casa dele em Recife. Quando tu terminar a gravação e a edição, tu manda o link para ele. Claro que eu vou mandar o link para o Pedro Selle. Um grande abraço, ele me acompanha no Facebook, é um grande amigo. Ele trabalhou comigo nessa Secretaria de Habitação e Ação Social. Eu lembro só um pouquinho. Então, vamos ver se eu entendi. Tu acha que tu não pegava, que tu conquistava, mas não mantinha as mulheres porque tu era muito pobretão na época? Eu já não era pobretão porque eu não ganhava mal na prefeitura. Esse do Juvenil foi antes disso. O Juvenil foi com 13, 14 anos, 15 anos. Eu já não... A partir dos 18 anos eu nunca mais vou ser pobre. Você sim, vou passar por perrengue brabo. Mas eu passo a ter renda, né? Porque na Editora Abril eu já não ganhava mal. Não, é que tu disse que tu começou a ser bom de conquistar. A partir de quando? A partir dos 18 anos por aí e tal, né? 18 anos. Então 14 anos não vem ao caso. 18 anos tu já tem uma certa renda. Não, renda já tem. Já tem renda. Significativa, assim, naquela época. Seria até uma renda alta, assim. Sim, significativa. Mas tu não chega nem a... Não, para um jovem era uma renda muito alta. Tanto na Editora Abril, por causa das comissões, você ganhava no mínimo o salário mínimo, mas na verdade você chegava a tirar 10 salários mínimos nas comissões, e depois na prefeitura também não era tão ruim o salário. E depois eu vou acumular a prefeitura por um tempo com a SEASA. De noite, então, para ficar melhor ainda. Nessa fase não dava para comprar um carro. Não dava para comprar um carro. Mas minha mãe às vezes... tinha inflação, né? E a minha mãe às vezes emprestava o carro dela. Eu era completamente temerário. Eu andava a 160 naquele carro da minha mãe. Que carro era? Na época, acho que foi o Corcel, Del Rey, uma coisa assim. Um negócio que... Eu lembro que a coisa era bem... primeiro foi o Fusca, né? Que eu aprendi a dirigir no Fusca da minha mãe. Depois ela comprou outro carro. Eu sei que eu era completamente doido de dirigir, mas já era bom, hábil, né?
Tanto é que eu me salvei, não tinha acidente nenhum. Eu só tive um acidente uma vez que eu passei esse sinal vermelho sem olhar para outro lado. Aí foi bravo. Aí a minha mãe queria me matar. Tá. Mas, Aí tu, mas eu conseguia. tu conquistava, mas não mantinha, e aí tu conheceu, namorou por 3 meses e já começou a fazer planos e se casou com a tua primeira esposa É aos isso, mas bem 24 depois anos. que eu já trabalhava para o PSDB. Eu vou chegar lá, mas tem que passar uma fase. PSDB? Sim, aí que tá. Tem uma fase aí que tudo vai desandar. Mas antes da fase desandar, 1987, logo depois da posse do Simão, o Simão toma posse e os professores entram em greve. Tu Você tá pode- com 20 anos aí, mais ou menos. vou completar 20 anos. Na época que eu estou completando 20 anos, os professores decretam greve. É que tu foi no casamento, Porque depois tu o Simão, voltou. o Simão tinha sido eleito com apoio do CEPERS, com apoio dos professores, mas eles decretam greve imediatamente, quase que imediatamente após o governo, porque o Simão faz uma proposta de reajuste, na época tinha inflação também, tinha esse negócio todo, para os professores não aceitam a proposta e fazem greve. Aí surge a ideia no Cristóvão de Mendonça, que eu não frequentava mais, mas surge a ideia do Grêmio Estudantil de fazer um debate sobre a greve dos professores. O CEPERS de Caxias do Sul topa a ideia de fazer um debate no auditório do Cristóvão de Mendonça sobre a greve com a participação dos estudantes, para saber se os estudantes apoiariam a greve ou não. E eu tomo a iniciativa de representar o governo do Estado. Isso foi um acontecimento. Eu trabalhava na prefeitura, mas era do PMDB, então. Sim. Mas não, já estava trabalhando na SEASA, então de certa forma eu já trabalhava para o Estado. O SEASA também era um emprego que eu conseguia, era contratado porque eu era do PMDB. Lógico, né? O chefe da SEASA lá era do PMDB também, tudo era do PMDB. Bom, aí me chamam para isso, e eu adorei a ideia, né? Adorei a ideia. Eu era tímido na relação pessoal, não assim para falar para as multidões era meu sonho, né? Eu era completamente paranoico, no sentido de querer falar às multidões. Eu adoro até hoje falar em público, gosto muito de falar em público. Não tenho essa vergonha de falar em público. Bom, aí o que acontece? Aí eu estudei a proposta toda, estudei os números, eu era muito bom em estudar os números, né? Essa coisa. E mostrei por A, provei por A mais B que nossa proposta do governo era um grande reajuste que estava sendo dado, que os professores estavam abusando, que nós estávamos tomando essa e essa providência, aquela coisa. Relativamente os professores ganhavam mais nessa época, viu, do que ganham hoje. Não, eles ganhavam mais. Certo? Então, no fim... Acho que trabalhavam mais também. E claro que os estudantes ficaram a meu favor, né? Porque eu estava lá meio que representando os estudantes, meio que falando para o governo, mas eu era visto como, eu tinha 19 para 20 anos. Então eu era cara. Então era uma coisa muito legal. Mas aí há um desentendimento em meados de 97, 87, há um desentendimento com essa pessoa que tinha me levado para a prefeitura. Um desentendimento pontual. Depois a gente vai voltar a ser amigo. E eu saí da prefeitura. Resolvi sair porque eu estava estressado também. Os 2 empregos, aquela coisa toda não estava legal. Tá? Aí eu fiquei só na SEASA por um tempo. Passava aqueles dias e tal. Me concentrei em tentar namorar pelo menos. Né? Não deu muito certo. Né? Na época a CRT, que era a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações... Por que não deu certo? Não, a época a CRT era a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. Por uma série de circunstâncias, foi uma coisa incrível. Vou dar um exemplo. A CRT tinha lá um negócio que era a infância do chat de internet. Ela criou um negócio que Teleamigos? o Teleamigos, exatamente. Você lembra do Teleamigos? Da CRT. Eu não tinha telefone nessa época. Quase ninguém tinha telefone, eu não tinha telefone em casa. Eu passei a ter telefone na casa nessa época. Você tinha que comprar a linha telefônica, né, de terceiros e tal, comprar o direito de. Bom, aí eu ficava na SEASA de noite e eu passava a noite toda lá. E aí eu ficava ligando pro Teleamigos. E aí o pessoal ficava lá naquela conversa de seca lourenço com a mulherada, né? Todo mundo só queria saber de conquistar, né? E aí eu começava a ler poesia. Eu levava umas poesias e lia.
Aí os homens me xingavam todo, que aquele chato, mas as mulheres se interessavam pelo assunto, né? Que legal, o cara que lê poesia, né? Mulher gosta de tipo de negócio de poesia. Não que eu gostasse de poesia, nunca gostei de poesia, não fui leitor de poesia, nem escritor de poesia, muito menos. Mas aquele negócio funcionava. Né? Retomando, mais uma queda, mas falando do Teleamigos da CRT. Então o pessoal ficava naquele caô normal de homem com mulher, até gostosa, sai comigo, não sei o que e tal, aquela coisa, né? Que o cara até se permitia, alguns permitiam algumas obscenidades por conta do anonimato, mas eu só lendo poesia. Não que eu gostasse de poesia, mas eu senti que aquele negócio funcionava, que era uma tática, né? Que podia. Eu era magricela, me considerava muito feio, eu me achava muito feio. Tá, mas por telefone não. Não, mas eu era muito feio, tem umas fotos da época, não, eu era muito feio. Quando eu trabalhava no Samai, eu fazia assim aquelas maratonas de entregar, aí que ficava magricela mesmo, né? Eu caminhava, que era uma loucura. Mas era uma época muito feliz, porque eu tinha uma natureza nessa época, nos 18 anos, que eu podia comer, eu comia assim uma dieta de mais ou menos umas 15 mil calorias por dia, adorava macarrão e tal, eu era capaz de comer. Sabe o que era o meu prato predileto na época, quando eu comecei a ter dinheiro? Eu ia na que chamava fruteira, porque no Rio Grande do Sul chama fruteira, aqui chama frutaria. Aqui chama fruteira, em Porto Alegre não chama fruteira. Bom, que é um lugar de venda que a principal função é vender hortifruti granjeiros. Aqui tem poucas, mas existe, quando se chama frutaria. Bom, e aí eu ia lá e comprava, era perto de casa, no bairro Cinquentenário, Caxias do Sul, quem conhece, eu comprava uns 10 pães de sal, cacetinho, que chama, né? Uma garrafa de Coca-Cola, cheia, daquela maior que tivesse, acho que era 1 litro na época, 2 litros. Não, já era 2 litros. Essa época já era 2 litros, já tinha vindo a garrafa PET, e comprava um salame colonial italiano inteiro. Uma coisa de uns 400 gramas, 500 gramas. Rapaz, eu sentava na mesa, isso era no fim de tarde, geralmente, eu não saía da mesa sem ter comido os 10 pães, o salame inteiro e a Coca-Cola. E o Zé Ivo Sartori tinha me ensinado, na campanha de 86, que a gente foi uma vez lá, a gente parou... Ele tinha me ensinado que não se deve comer como se fosse um sanduíche. Que a forma italiana de comer pão com salame não é você botar o salame no meio... Come um pedaço de salame. Não, você come um pedaço de salame, um pedaço de pão e vinho, né? Mas eu não era muito chegado em vinho. Nunca fui muito de bebida alcoólica. Eu fui apreciar a bebida alcoólica depois, assim, depois dos 40 anos. Mas... E continuo não sendo amigos, já falamos disso, né? São amigos dos destilados e não dos fermentados. Mas enfim, então eu aprendi e comia daquele jeito lá. Mas continuava emagrecendo. Tá? Então, o fracasso com as mulheres, né? Um fracasso que não dava certo, não era aquela coisa. E, na verdade, o que aconteceu naquele Teleamigos é que um dia uma mulher se encantou comigo e te dou meu telefone e tal, aquela coisa assim. Não, eu dei o telefone para ela, porque para o homem que dá o telefone para a mulher ligar. Ela não ia revelar, senão os marmanjos de tudo iam ligar para ela. E aí ela ligou. Ela ligou para mim. E aí combinamos de ir numa boate que tinha na Caxias, que ele chamava boate na época, mas era uma danceteria, na verdade. Não acontecia nada não tinha prostituição, não tinha nada. A boate de prostituição me levaram depois, quando eu já estava trabalhando no PSDB, mas aí foi outra história. Aí minha primeira experiência nessa área. Né? Bom, aí ela disse, bom, vamos nos encontrar, tá? Te pego em tal lugar, né? A gente se encontra lá em São Pellegrino e vamos para essa boate. Aí fomos, né? Só que o problema é que ela era muito feia. É um problema. Aí o que acontece é que dançamos, aquela coisa toda. Né? Tomava Campari na época, era doido para tomar Campari. A minha bebida, quando eu tinha que beber era Campari. Campari eu adorava, porque eu gostava de Campari. Gosto até hoje, mas Campari tá muito caro. Naquela época não era tão caro relativamente ao que eu ganhava. Né? E sobrava também, no família e tal. Aí, eu fui com o carro da minha mãe, lógico. Minha mãe prestou o carro. Aí, o que acontece? Aí foi uma noite assim, pô, e eu não querendo decepcionar ela, beijei e tal, dancei, aquela coisa, né? Deixei ela ter uma noite de princesa. Quando fui levar ela lá em casa, ela morava no Desvio Risso, era longe. E aí fui levar ela em casa.
4 horas da manhã. Aí eu disse, ó, quando ela perguntou quando é que vai ser a próxima, então eu disse, não, infelizmente, não. Inteira, não bateu aqui. Não, eu disse, de jeito nenhum, nunca faria isso. Não. Eu acho que eu morreria, eu me mataria retrospectivamente se fizesse com uma mulher, né? Eu acho que um homem que fizer isso, ele merece a pena de morte umas 5 encarnações. Eu fiz uma vez. Não, mas isso é terrível. Isso é terrível, não se faz. É que ela perguntou por que eu tava Não, terminando. mas não é pra dizer a verdade, né, meu cara? Você tem que dizer que o problema é com você. Eu respondo, se pergunta eu respondo. Eu digo, ou não respondo, né? Eu disse não que o problema dizer. é comigo, que eu era uma pessoa complicada, que eu era um cara que, certo, todos desajustados. Bom. Aí, essa seria uma resposta verdadeira, mas eu não sabia ainda que esse também era outro problema. Sim, claro. Mas, enfim, aí o que aconteceu, tá? Aí não deu muito certo. Aí eu desisti do Teleamigos do CRT depois dessa experiência. Ficou com medo. Não, porque hoje em dia tem WhatsApp, você pede pra ver. Não, qual é teu Facebook? Aí você olha e tal. Também engana muito, tem umas fotos. Não é, mas é assim, bom. Mas veja bem, voltando à situação, bom. O fato é que eu só vou perder a virgindade aos 20 anos e tal, com uma pessoa muito legal. Essa cena aí do Teleamigos foi quando? Que foi uma vez só também. A Teleamigos foi quando eu trabalhando então isso é 1987, quando eu estava trabalhando na SEASA à noite, e só trabalhando na SEASA, de dia eu dormia. Eu acabava passando a noite acordado. Tá com 19 para 20. 19 anos. 19 para 20. Porque aí no início de 1988, tá? Um amigo, o cara que me conheceu e tal, sabia da minha fama de ser um cara bom de pedir voto, fazer essas coisas, de marketing político e tal. Escrever texto, eu era muito bom em escrever texto, né? Texto de político, fazer coisa toda. Eu era um pensador, já era um pensador. E aí ele me conhece, eu posso falar, secretário de Transportes, na época, o João Seberti. Espero que eu nunca mais tive contato com ele, mas se ele vê isso aí, poxa, saudade do amigo, adorável amigo, tivemos momentos juntos assim, fantástico, me ensinou muito, foi uma das convivências mais queridas da minha vida. Aí o João Seberti diz, olha, você quer voltar para a prefeitura, eu quero você na minha secretaria. E aí, naquela época, eu já estava em condições de negociar, quanto é que é o salário, né? Aí, voltei novamente contratado pela Codeca, né? Era 88, mas não tinha sido promulgada a Constituição, então podia. Tá? E vou trabalhar com o João Seberti como assessor do secretário na secretaria. Aí foi fantástico. A gente teve histórias incríveis do tipo assim, como eu estava na Secretaria de Transportes, eu pegava carro oficial, né? A Secretaria de Transportes é que provia os carros oficiais todos, inclusive do prefeito. Já teve uma brincadeira que a gente fez na porta de casa, pro bairro lá, pros vizinhos, que é o motorista um dos motoristas da secretaria, era meu amigo, e assessor do secretário também, pegava o 001, que era o chapa preta do prefeito. E nem sempre estava à disposição, às vezes o prefeito estava em Brasília, sei lá. O prefeito era Vitória 3, né? E aí, estava velhinho e tal. E aí ele me levava em casa e eu ficava no banco de trás e ele saía, abria a porta para sair só para tirar sarro com a vizinhança. Aquela aprontada, né? Teve uma vez que eu peguei uma Belina, lembra da Belina? Belina 2, né? E fui pro centro de Caxias, bem no centro, na Junta de Caxias, e fui arrancar assim, do lugar de estacionado e era calçamento. E aí eu fiz o pneu girar em falso, assim, para dar aquele barulhão, assim, todo mundo vê, né? Aí quando eu chego na secretaria, alguém liga. Olha, eu queria fazer uma denúncia de que um motorista de vocês. Aí, claro, cantando pneu. Eu mentiroso, né? Não, vamos tomar providência, foi bom ter ligado. Agradecemos muito. Essa que a gente aproveitou muito bem aquele período, porque o João Seberti saiu candidato a vereador. E aí também a gente fez a campanha e tal. Infelizmente ele não foi eleito, tal, foi uma situação, né? E o pior aconteceu com a campanha, com a candidatura majoritária. Eu trabalhava com o João Seberti, mas como eu trabalhava na prefeitura e tinha muitas ligações com todo mundo no PMDB,
por toda aquela defesa do Simon, e por ter acenado da sacada do Piratini, o Rigoto foi candidato a prefeito, com o Jorge de vice. Era o vice é Jorge e o prefeito é Rigoto, é Rigoto, é Rigoto. Bom, esse era o lema da campanha. Que foi a mesma época que o Olívio Dutra vai se eleger em Porto Alegre com aquele lema: Olívio é o novo, Olívio é do povo, ele tem a coragem de mudar. Isso não foi em 90? Não, foi 88. 88. O Olívio se elege contra tudo e contra todos, com uma campanha completamente surpreendente, né? Um dos primeiros eleitos do PT, na história do PT, para a majoritária, ele se elege prefeito de Porto Alegre em 1988. 90 não teve eleição para prefeito, 90 teve eleição para governador e deputados. Já era descasada. Então foi em 88, ele foi eleito, em 89 ele assume? Como é que é? Exatamente, em 89 ele assume. Bom, mas aí nós perdemos a eleição, justamente por causa do Samay. O candidato do outro lado, era o Mansueto. O Mansueto tinha sido prefeito de Caxias do Sul na época, nos anos 1970, porque Caxias do Sul tinha eleição mesmo durante o regime militar. Porto Alegre não tinha, porque era capital, mas e as zonas de segurança não tinham, mas Caxias tinha. E ele tinha sido eleito pelo MDB em 72. 72, foi mandado 72, 76. Não, 76 ele é eleito e fica até 82, que aí teve a prorrogação de mandato, ficou o Mansueto, e aí elege o Vitória 3 pelo PMDB. Não te foca tanto em quem. Sim, mas o Mansueto foi candidato do PDT. Pronto, importa que ele era candidato do PDT. E nós estávamos na campanha. Nós tínhamos a chamada Casa Rosada, que era uma casa pintada de rosa na Júlio de Castilhos, que era o Comitê Central. E naquela época passou a ter pesquisa do Ibope para prefeito. Nós temos de Caxias do Sul. Entrou no radar por causa da TV Caxias, da RBS TV Caxias. Passa a entrar no radar. Então nós analisávamos as pesquisas. Né? Essa tua biografia está pouco da tua vida. Não, mas a minha vida era isso. Mas que ano a gente está? Em 1988. 88 eu estou trabalhando com o João Seberti na Secretaria de Transportes do município de Caxias do Sul, que é a prefeitura ainda do PMDB. Nós tínhamos a prefeitura e o Estado, no momento. E o governo federal também, claro. Porque o PMDB era com o Sarney, era presidente. Claro que era um PMDB diferente desse MDBistão aí, mas muitos detalhes. Bom, Aurélio. mas aí eu estou na João Seberti e estou na campanha do prefeito também, na majoritária. Estava todo dia no comitê do Rigoto, estava lá. Frequentava a Casa Rosada, que era a cúpula assim, da campanha, né? A parte onde se reuniam as pessoas para discutir a campanha. E é uma derrota. E o Mansueto ganha porque o pessoal que trabalhava no Samay era a favor do Mansueto. Porque o chefe do Samay, que era muito meu amigo, não tratou muito bem os funcionários, de aumento, essas coisas. Aí eles ficaram do lado do Mansueto, o Mansueto prometeu aumento para eles, e os caras fecharam os registros dos bairros populares uns 5 dias antes da eleição. Aí o pessoal que a gente tinha feito todas as obras lá na Secretaria de Educação Social, dos bairros populares, foram votar sem banho tomado, em novembro, que a eleição era em novembro. E aí a gente perdeu a eleição. Contra tudo, quer dizer, o Rigoto perdeu a eleição. Imaginar que o Germano Rigoto, que foi prefeito de Caxias do Sul e foi governador do estado, perdeu uma eleição para prefeito de Caxias do Sul com tudo na mão, com a prefeitura na mão. Claro que tinha um desgaste também da prefeitura, do Vitória 3, que não era um grande tocador de obras e tal, a gente não fez muito. Eu reconheço que a gente não fez muito naquela gestão. Tinha um grande amigo também, o Dagoberto, que eu visitei em Caxias do Sul agora, a gente trabalhava junto também, lembrava, Dagoberto, Pedro Célio, a gente formava uma turma muito legal. Mas foi nessa época da prefeitura já que eu começo a ter depressão profunda mesmo, depressão é uma coisa assim muito violenta. Tá? Aí quando a gente perde a eleição, eu resolvo também sair da SEASA. Eu não precisava, porque o governo do estado continuava com a gente. Eu fui demitido da prefeitura, evidentemente, né? O próprio cara até... Quem me demite da prefeitura era aquele meu amigo lá de trás, do PDT, socialista. O irmão dele me demite da prefeitura, que era meu amigo também. Porque ele vai ser o secretário de transporte. E ele me recebe no primeiro dia, porque eu estou lá lotado, não tinha que pedir demissão. Não porque ia pedir demissão se meu contrato era CLT. Eu queria todos os meus direitos. Não deixei ele me demitir.
Não estava escrito em nenhum lugar que eu estava lá por CPMDB. Eu era funcionário da prefeitura, da CODECA, da Companhia de Desenvolvimento de Caxias. Aí foi ele que me demitiu. Eu disse, olha, o Schomer, ele me chamou pelo sobrenome. Ô, Schomer, você entende agora que a gente mudou aqui, tá? Tem um monte de gente querendo sua vaga. Então, claro que eu entendo. Aí a gente deu risada junto, beleza. Não teve problema, não teve animosidade. Mas aí, passa um tempo, eu resolvi pedir admissão também da SEMS. Resolvo porque isso era parte da minha depressão. E aí resolvo botar uma fruteira minha. Junto com um sócio que era um cara que vendia moranguinho morango, na Serra de Caxias. E tinha um caminhão, foi a época que eu aprendi a dirigir caminhão, eu até tirei carteira C nessa época, porque eu sabia dirigir caminhão. Adorava dirigir caminhão, meu sonho era ser carreteiro, ter uma carreta e ser carreteiro. Tive esse sonho por muito tempo. Andar o Brasil, né? Minha vida é andar por esse país. Eu adorava aqui. E aí eu tive essa fruteira, e essa fruteira só durou 2 meses, né? Porque eu era um péssimo comerciante. Foi aí que eu mais namorei. Porque quando você é comerciante, as mulheres se interessam por você. Né? As comerciantes, olha, rapaz, tem uma coisa que mulher gosta de comerciante. É impressionante, é um chamariz. Eu nunca tinha namorado mulher bonita. Aí começou a aparecer mulher bonita porque eu era comerciante. Foi uma coisa fantástica. Mas eu só pensava naquilo. Eu tinha uma C20. Lembra da C20? Aquela com a marcha na mão, assim. Uma caminhonete velha da Chevrolet. Que eu tinha comprado de um agricultor lá de Flores da Cunha. Que era para carregar as coisas na Seasa de manhã para levar para vender. Passava o dia no comércio. Era só eu, funcionário, né? E as mulheres que apareciam, né? Então, divertido, mas eu era péssimo comerciante. Aquele negócio não deu certo. E fruta e verdura é um problemão, né? Porque se você compra, vamos dizer, 50 quilos de batata, e se não aparecer muita freguesia, né? E o ponto não era bom na Nação Leopoldo. Depois eu vendi o ponto, o cara também não deu muito certo lá. Né? Mas o fato é que ficou só 2 meses e eu vendi o negócio. Pronto, vamos bater adiante. Quando eu vendo o negócio aí, eu vou viajar. Eu faço uma viagem como que sabática. E eu vou visitar meu amigo Pedro Célio em Recife. E aí, para você ver o negócio da minha vergonha, eu fiquei na Boa Viagem, hospedado na Boa Viagem, e eu não queria pedir informação de onde que era o lugar que ele trabalhava. Ele trabalhava na Coab, ele trabalhava no governo, acho que era do Arraiz o governo. Era do Arraiz o governo. Ele foi para Recife por causa do Arraiz. E aí ele trabalhava lá na divisa de Recife com Olinda, que é o outro lado. Quem conhece Recife sabe que é do outro lado. Dá quase 20 quilômetros. Eu sei que eu fui a pé, no sol de Recife. Atravessei Recife. Bom, eu conheci Recife todo, assim, dessa brincadeira. Vai lá. E também, daí eu cheguei, um dia ele foi visitar um empresário amigo dele. Aprendi muitas lições com esse empresário. Lições que eu levei para a vida toda. Esse empresário lá do Recife, que era amigo do Pedro Célio, e que me disse uma coisa fantástica, né? Que me marcou, que quem perde a ambição perde tudo. Essa frase me marcou muito. Eu nunca deixei ela de lado. Foi um ponto de virada. E eu também tive um insight, assim, quando eu estava na rodoviária, que eu acho que eu fui só comprar passagem e ia voltar. E tinha recém-inaugurado o metrô do Recife. Nessa época o metrô do Recife terminava no terminal rodoviário, que é perto de onde está esse estádio novo aí, que fizeram para a Copa, aí, que ficou com o Náutico lá em Recife. Eu adorava Recife, eu já tinha ido para Recife com a minha mãe quando eu era bem novinho, aí, tinha uns 11 anos, eu tinha ido para Recife. Só eu e minha mãe fomos para o Recife, para conhecer o Recife. Bom, e aí, eu nessa rodoviária, eu esperando o metrô chegar, eu olhei para o céu e tive assim um insight, uma coisa muito louca, assim, de aquela coisa de alma de artista já. Mas aí veio a depressão, quando eu voltei para Caxias do Sul, bateu a depressão violenta, né? E aí que eu começo, tinha uma filha de uma amiga de família e tal, que vai ser minha primeira terapeuta. Tá? E ela dava até os remédios, e o remédio era outro amigo de família, que já faleceu, que era médico, que dava receita. Só dê a indicação aqui do psicólogo, na psicóloga você dá a receita. E aí eu mergulho, sim, aí são anos de depressão mesmo. Eu sei que naquele ano, 1989, eu vou mergulhar numa depressão violenta. Né? Aí
É o ano que elege Collor, e aí eu dou uma virada política também. Porque eu apoio Collor. Eu rompo com a esquerda em 1989. Como eu tinha me libertado do vínculo com o MDB, eu podia romper com a esquerda. Aí eu rompo com a esquerda, passo a participar até de reuniões do antigo PFL, que o PFL era forte, Caxias do Sul, e participo do Eu apoio sou a Collor. filiado ao Democrata. Exato. E aí rompo com a esquerda e passo a apoiar Collor. A minha mãe ficou. Nossa senhora, minha mãe chegou a arrancar o boto do Collor da minha camisa. Então, com raiva. Minha mãe é de esquerda até hoje, ela sabe, não posso dizer isso, não tem problema. E aí apoio o Collor, mas é um período da pressão. No final de ano, nos 19, é um momento que eu chego perto do suicídio. Né? E eram noites de depressão. E aí é uma época que eu passo a tomar vinho, por incrível que pareça, mas para me embebedar, e para me embebedar e ter a ressaca. Né? Eu passava as noites escrevendo, escrevendo coisas existenciais e tal, que depois a psicóloga vai achar o máximo. Né? E aí eu tenho um outro caso também de amor frustrado, que é também uma mulher mais velha, que eu admirava, que era muito amigo dela, e que um dia eu convido ela para ir no Alfred Palace. O Alfred Palace era o hotel de luxo de Caxias do Sul. E tinha um bar, o Tiffany's. O Tiffany's era o bar mais luxuoso de Caxias do Sul. Era mais para turista, tal, uma coisa assim. Depois eu conheci até o dono do Alfred Palace, que é da família do Calil Sebe, que foi muito meu amigo, Calil Sebe Neto, que foi deputado estadual também. A gente se conheceu depois. Mas aí eu convidei ela para ir pro Tiffany's, né? E eu não tinha aquela manha, né? De que mulher que fala daquele assunto, que conta tudo sobre aquele assunto, né? Os detalhes, intimidades, que é assunto. Eu não sabia disso. E aí foi a minha psicóloga que. Daí eu contei aquele episódio, foi a primeira vez que eu me abri sobre o episódio de 6 anos, eu nunca tinha falado com ninguém sobre aquilo. E aí na Nem terapia. com seus pais, muito menos. Não, meus pais interditavam esse debate, né? Meu pai tinha muito medo de tocar no assunto, minha mãe também, lógico. Uhum. E era natural, né, que os pais interditem esse assunto. Não vão provocar, a não ser que você chegasse. E também nunca falei mais com ele sobre isso. Depois acabei falando um pouco com meu pai sobre isso, mas bem depois. Não foi uma coisa que. Não é uma coisa que se fale com os pais sobre isso. Não acho, no meu caso, não. E aí. Aí eu me abro com ela, quando eu já tinha abrido. Chorei muito para contar. Eu sempre chorei muito, sempre fui muito chorar. Eu gosto muito de chorar, mas até hoje eu choro. Né? Eu sou completamente emotivo, não tem problema nenhum em ser emotivo. E aí eu conto esse episódio, eu conto que eu queria muito aquela mulher. Né? E aí, ela foi a primeira vez que ela me xingou. Que ela é uma psicóloga lindíssima. Ela era casada. E ela era belíssima. Era um monumento. Né? Caxias do Sul tem várias mulheres bonitas. Né? Bom, aí ela me xingou. Ela disse: Marco, agora eu falei, meu nome já foi. Marco Aurélio, essa mulher queria dar pra você. Eu não viu que perdeu a chance. Porque eu não sabia se beijava ou não beijava. Eu te perguntei várias vezes sobre essa questão, porque a minha impressão é de que tu conquistava a mulher e não ia adiante. E ela ficava esperando, aí como não acontecia nada, ela concluía que... Ela abria a janela, a porta, tudo, e você não entrava. Né? Eu ficava com medo. Pô, será que eu faço? E se ela me disser não? Né? Eu tinha medo do não, da rejeição. O medo da rejeição, num dos meus romances eu trato dessa questão da rejeição o tempo todo. Meu personagem narrador conta as histórias da rejeição. Bom, aquilo marca muito, né? Marco, a gente vai ter que gravar mais de um programa para contar a tua vida. Né? Não, claro, então acho que a gente vai encerrar por aqui, né? Só para dizer que esse momento é um momento de depressão profunda. Sim. É um momento de vamos ver se eu esquematizei bem aqui. Tu te desligaste da prefeitura, tu te desligaste até mesmo da esquerda, né? Tudo isso foi meio misturado. Talvez... foi o ano de 1989. Foi o ano de 1989, que é um ano que não acabou. Vamos deixar claro que esse ano não acabou. Esse ano é um ano muito comprido. E aí esse ano foi um ano que tu ficou deprimido, né?
E marcou também Não, eu errei. O ano da Grande Depressão é o final de 1978. 88. Eu não estou trabalhando, mas claro, tem reservas ainda para viver. Eu tinha guardado todo o dinheiro. Tu já vendeu, já comprou e já vendeu a tua fruteira, tu faz a viagem. Eu já tenho muito dinheiro acumulado, né? Porque eu saio da César com a indenização completa, saio da prefeitura com a indenização completa, e eu morava com a minha mãe. Tá, mas tá certo essa minha esquematização? Eu era um dos 65 assinantes da Folha de São Paulo em Caxias do Sul. Eu recebia, entregava de moto. Você tem uma ideia? Essa tua depressão aí, ela é uma ruptura, né? Eu não sei o quanto as rupturas te levam à depressão. É justamente o processo depressivo eu fiz uma inversão. Leva na verdade, às rupturas. Eu estou fazendo a terapia, acontece isso tudo e tal. E aí, em 89, essa viagem para o Recife muda a minha vida, dá esses insights que faz eu meio que sair dessa depressão, meio que superar esse problema. Não supera totalmente, eu vou ter depressões a vida inteira, né, profundas e tal. Depressão caracterizada, né, quem conhece, em psiquiatria é aquele momento que você não tem vontade de fazer nada, que a sua vontade fica completamente ausente. Tristeza é perda do interesse. Perda de interesse por qualquer coisa, inclusive incluindo... Por coisas que tu gostava antes. Incluindo a própria vida, né? Chegar ao ponto de incluir a própria vida, que a vida passa a ser uma coisa, né? Cara, eu continuava lendo muito e tal, mas nada aquilo me significava. E aí, em 89, saiu a viagem para o Recife, aquela coisa, e por causa por conta da saída, né? Eu vou para Recife, posso dar essa viagem, mas logo depois que eu venho do Recife, eu vou trabalhando numa empresa privada, em 89, já apoiando a cola. Nessa empresa privada eu vou aprontar todas e mais um pouco, né? Uma coisa assim, também vai ser uma descoberta. Eu lembro que a gente foi no congresso da empresa, era uma multinacional, em Santa Maria. Foi um acontecimento esse. A gente ficou nos melhores hotéis de Santa Maria, né? E aí, junto com 2 colegas que trabalhavam em Caxias do Sul, nós éramos 3 em Caxias do Sul dessa empresa. E aí foi muito divertido. Então vamos parar por aqui. Seguinte, vamos parar em 1900. Vamos parar na eleição do Collor. Um pouquinho antes, que aí tu vai recontar, né, esse período de virada, quando tu faz essa viagem lá, que tu ouve aquele empresário e tal, e muda inclusive da posição política. Eu acho que essa é uma ruptura bem grande. Não, mas não foi por causa do empresário que eu mudei a posição política, foi uma circunstâncias que eu realmente não estou dizendo que foi ele que fez mudar a opção política, mas ele te fala várias coisas que te marcam, que tu aproveita para a vida toda. E nesse mesmo momento também tu já está rompendo, meio que largando aqueles empregos, tem a tua experiência de empresário também, né? E aí a gente vai recontar a partir daí, né? A partir daí, eu acho que é um momento de grande virada. Que é o ano de 1979, um ano marcante. Tu está quase perdendo a virgindade. Em 89 eu perco a virgindade em 1979 e pouco antes da ida a Recife. Mas isso é depois do Não. Perdi a virgindade em 87, claro. Poxa. Oxe, não. Estou confundindo 20 com 22 anos. Eu perdi a virgindade em 1987, em abril de 1987, quando eu recém tinha feito 20 anos. Tá? E é justamente pelo trauma Por que eu perdi a virgindade? Porque tinha o trauma daquela pessoa bem mais velha com quem eu me apaixonei, que trabalhava na Secretaria de Habitação e Associação. Não foi adiante. Não, foi um tempo e aí houve um rompimento, tá? Eu quis passar o ano novo. Não foi adiante, não foi até o ponto... Sim, não foi até o ponto. E aí, tendo aquela decepção, eu sofri muito, foi um grande sofrimento, e aí eu encontro uma pessoa, mais velha também, um pouco, mas não era muito mais velha, que tinha passado por uma decepção amorosa muito grande. E aí a gente se encontra lá na casa da minha mãe, ela era amiga de família, coisa e tal. E aí a gente conversa um com o outro, diz, poxa, decepção, e aí a gente marca de se encontrar. E aí a gente se encontra no apartamento dela, ela morava com uma amiga, mas naquela noite a amiga não estava, e aí acontece, tá? Mas então, claro que eu não disse para ela que era a primeira vez. Obviamente eu não. Ela deve ter notado. Ela deve ter notado, mas eu não disse, não falei. Mas então dá para usar. Vamos fechar com aquela música, então, do. Como é que é?
Quando um coração que está Não cansado canta muito da canção, de porque sofrer, eles vão tirar direitos autorais. encontra um coração também Tom cansado Jobim. de sofrer. Bom, o Tom Jobim que É tempo de se pensar que o amor não canta muito trecho, porque pode vão de cortar os direitos repente autorais. chegar. Não era bem amor, né, que se Sim, tratava, mas tá não valendo. cante muito que vão cortar os direitos autorais. O pessoal pesquisa para É? cortar. É 10 segundos, se não me engano. é. Por aí. Beleza. Valeu, meu caro Regis. Então, até a próxima que a gente vai Mas contar. então, eu acho que tu pode publicar, e a gente vai publicar em fascículos essa tua biografia, porque é uma vida longa e detalhada. Sim, e depois né? teremos que fazer a sua, né? Você topa essa mesma experiência ou não? Eu topo. Eu sou bem menos. Tem bem menos restrições à exposição do que tu. E deve ter histórias cabeludas para contar também, né? Sim, e eu conto elas. Sim, não é, porque Eu sempre tive a característica de contar coisas que as pessoas consideram incontáveis. Né? Não tem problema. história cabeluda, como a gente chamava na época, né? Lembra que a gente chamava isso? Uhum. Hoje não usa mais essa expressão, mas era. Nós usamos. Por conta da velhice, Nós somos sobreviventes dessa época. Não, ainda é usamos. porque nós já estamos entrando naquela idade em que a gente lembra de detalhes da primeira infância, mas esquece onde deixou a chave Não, do carro. eu já tô naquela fase, no meu tempo. Exatamente. Já solto uma frase assim. É porque o tempo já passou. Né? Beleza, Regis, até a próxima. Até a Valeu, próxima. grande abraço.